de volta, começando Simplesmente Mulher Podcast. Já estava com saudade de vocês. É bom estarmos aqui, eu aqui, você aí, ligadinhos para mais um testemunho de vida, mais um testemunho impactante. Sabe por quê? Porque nós estamos direcionados pelo nosso Deus. E quando nós conseguimos atravessar uma semana, nós temos que glorificar a Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Tem nos guardado, livrado, protegido. E os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos dar força, nos proteger. E mais uma vez chegar este dia com muita saúde. Vale a pena estarmos juntinhos. Eu tenho certeza que o Senhor mais uma vez vai falar ao teu coração. Quem sabe hoje você precisa ouvir algo para fortalecer a tua fé, para levantar esta cabeça, para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí, continue ligadinho no Simplesmente Mulher. Não vou falar até que horas, né? Porque eu quero, assim, ter um tempo bom com você e com a minha convidada. Porque a minha convidada quase não fala. Não. Ela quase não fala. Ela é jornalista. Ai, meu Deus, jornalista. Que prazer, né, gente? Trazer uma jornalista para transmitir para você algo que o Senhor fizera, algo que o Senhor tirou lá, sabe? Trouxe a salvação, é algo maravilhoso na vida dela. Ela é uma amiga querida, já me abençoou, abençoou a minha vida quando o meu caçulinha casou. Você precisa ver que bênção. Está comigo no Simplesmente Mulher Podcast, a Ana Maria. Com o coração em festa, diga-se de passagem, por essa apresentação linda que você, minha amiga querida, me faz. Quero cumprimentar com muito carinho você que acompanha esse programa delicioso, alegre. Amém. E que deixa a gente para cima. É uma alegria estar aqui dividindo esse espaço com você, falando um pouquinho desse Deus maravilhoso que é luz nas nossas vidas. É verdade, é verdade. E nós, né, Ana Maria, temos assim poucas palavras, nós não temos tantas palavras para agradecer este Deus, o que Ele é, o que Ele faz por nossas vidas, quantos livramentos, quantas proteções, tudo Ele que faz por nós. E muitas das vezes nós paramos para pensar o que Ele é, o que Ele faz, e não conseguimos captar tudo de tão grande que Ele é. É verdade. Tão poderoso que Ele é. E Ele cuida da gente com tanto carinho, com tanta perfeição. Com tanto cuidado. Tanto cuidado. Muitas das vezes, devido a situações na vida que a pessoa passa, até parece estar sozinho. Exatamente. Nem parece, hoje eu estou só, hoje está tão difícil, como eu vou prosseguir? Só que engano nosso, Ele está conosco todos os momentos, todos os instantes, todos os segundos. Ai de nós se não fosse Ele, né, Ana? E é interessante a gente já começar falando sobre isso, porque o que na verdade transformou, tem transformado, e eu sinto que vai continuar me transformando, é essa consciência do Senhor. Porque eu me lembro que quando eu encontrei com Deus, porque eu acho que foi um encontro mesmo, eu já achava que o conhecia, que já sabia o suficiente acerca dele. Sim. Quando a gente viveu o momento do impactante na minha vida, que foi o testemunho, né, que fez com que a igreja me conhecesse, fez com que eu acabasse chegando nessa casa, graças a Deus por isso, e abraçando essa fé que tem me sustentado, tem me colocado de pé, tem me feito sorridente, tem me apresentado pessoas lindas. Amém. Como você e tantos outros amigos que a gente tem feito aí. Sim. Ao longo dessa caminhada.
é essa consciência de Deus. De Deus. Cada vez mais a gente fica mais consciente quando você diz assim, Ana, a gente não tem palavras para falar o que Deus representa na nossa vida e o que Ele é. Fale um pouco para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, sobre o seu testemunho de conversão, o seu testemunho de vida. Porque eu já ouvi um pouquinho, né, do testemunho da Ana, como Deus o trouxe, como Deus o chamou para adorá-lo, para servi-lo. E isso aí, você contando essa conversão sua, é algo que traz para as nossas vidas, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque nós sabemos que só Deus que pode trabalhar em um coração angustiado, em um coração triste. E quando você conta que você pertencia à Igreja Católica e lá o Senhor te chamou, trabalhou com você, gente, é só Ele, não tem outro caminho, não tem outra saída. Você sabe, eu sou pernambucana. Pernambucana? Somos pernambucanos. Olha! Eu brinco, minha gente, dizendo que nós somos meu Ferreira é parente de Lampião. Porque Virgulino Ferreira, né, falou, olha, a gente é parente de Lampião, nós somos o pessoal dos cangaceiros. Já veio de lá, dos Pernambuco. Entendeu? Então, minha família chegou aqui em Mato Grosso em 88. Na minha infância, eu via minha avó, a gente ia dormir na casa dela, eu via ela rezando o terço. Mas não era esse terço que as pessoas conhecem, era o rosário, que era composto à época de 3 terços. Então, ela orava muito aquilo ali. Sim. Então, eu nunca fui católica não praticante. Entendeu? Sim, você aprendeu já desde criança a praticar. Sempre, nunca fui, eu vou na igreja no domingo. Não, eu ia ali mesmo, né? Eu fui catequista durante muito tempo, participante da renovação carismática católica. Sempre tive muita amizade com Maria, assim, entendeu? Meus santos de devoção eram Santa Clara de Assis e São Francisco de Assis. Então eu tinha esses santos como devoção. Então, você não quis a amizade do Santo Antônio? Não. Acho que fiz errado, viu? Olha, mentira. Não quis. Nós nunca fomos amigos, viu, Santo Antônio? Mas enfim, então eu sempre tive essa afinidade, sempre recorria aos santos porque é isso que a gente aprende. Sim. Entende, Ilma? É isso que a gente aprende. Teve algum problema, vai aos santos intercessores. Daí ali era a sua fé. Era, que falava com Maria, que falava com Jesus, que daí talvez, quem sabe, eu alcançasse a Deus. Olha. Então, essa consciência de que a gente fala e Deus escuta, eu nunca tive. Olha só. Entenda que, e é preciso que as pessoas em casa entendam, que eu tenho muito amor pela fé que sempre me sustentou. Sim. A fé católica que sempre me sustentou. Mas há equívocos. Sim. Há equívocos gravíssimos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. E conhecer verdadeiramente Exatamente, Deus. Por meio Sim. da palavra viva, isso mesmo, transformadora. Ana. Entende? Foi essa consciência, por isso que eu falo que essa consciência ela é constante. Sim. Porque quanto mais você fala, veja bem, fala com Deus, você tem um diálogo com Ele, você tem uma intimidade. Você vai compreendendo mais e você vai ouvindo melhor. E vai amando mais ao Senhor cada vez mais. Exatamente. É importante que se diga, Ilma, que ali, pegando o meu testemunho, o motivo pelo qual me trouxe aqui alguns anos depois, eu fico muito feliz por isso. Amém. É que no período em que eu estava vivendo, o ano ali era 2013, 2014, eu tinha mudado aqui para Cuiabá. Tinha saído da minha casa até em função do trabalho. Sim. Porque fui morar em outra cidade, fui morar sozinha, aquela coisa toda. E a vida, eu sempre fui muito apegada à família e sou até hoje. Sim. Muito apegada aos meus. Sim. Muito, sempre fui. Né? Eu me lembro que quando a minha mãe saía ao encontro do meu pai trabalhava em garimpos. E aí minha mãe ia de vez em quando, né, visitá-lo, a gente ficava em casa sozinha. Para mim era um motivo de depressão terrível, de choro, de agonia, de sofrimento. Minhas irmãs sabem disso. Né? Tinha um sofrimento da separação, né?
E foi uma das coisas que o Senhor fez para mim. Hoje eu entendo que foi necessário para mim poder crescer, Ilma. Sim. A gente precisa sair do ninho para a gente poder crescer. Para crescer. Portanto, mães, deixem, viu? Deixa os filhos crescer. Eu sei que seus meninos estão um pouquinho longe, em outra cidade. Eu sei que a saudade dói às vezes. Dói, é verdade. Tá tudo bem. Talvez não dói tanto do filho, mas dos netos, né, Ana? Dos netinhos, ela é muito apegada aos netos, né? Mas entenda. Meu filho vai ficar com ciúme. Ai, mãe, como assim? Mas é necessário que a gente saia um pouquinho ali do ninho para poder enxergar a vida de uma outra forma, né? E eu sempre me recusei muito a enxergar a vida longe dos meus, ou que eles pudessem ficar sem mim, ou eu sem eles, imagina. E aí, por volta de 2014, eu me lembro que eu trabalhava aqui em Cuiabá, fui fazer campanha política, porque o regionalista faz isso, e acabei, terminou a campanha e eu fiquei sem trabalho, né? E aí eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Meus pais já eram separados, minha mãe, a gente não tinha uma boa relação, veja bem, não tínhamos uma boa relação. Até conhecer Jesus. Entendeu? Nós não tínhamos uma boa relação, era uma relação muito difícil dentro de casa, né? O ambiente na minha casa sempre foi um ambiente, sim, de muitas brigas, de muitas desavenças, de muitas ofensas, sabe? De muita falta de entendimento, a vida toda. Porque não tinha Deus dentro daquela casa, Exatamente, né, não Ana? tinha. Meus pais não tinham consciência ainda. Não, hoje eu entendo que não conheciam, né? E aí, em função disso, uma família, minha gente, onde o Senhor, ele não é o centro, não importa. Ah, mas a gente não briga. Ela é desestruturada. Sim. Entenda isso. Em algum aspecto, em algum motivo, em alguma coisa ali, ela é desestruturada. O Senhor é a coluna, entendeu? Ele precisa ser a coluna daquele lar. Porque daí ele sustenta o pai, sustenta a mãe, e aí todo o resto tende a ter equilíbrio, né? Sim. Se um filho é problemático, mas o pai e a mãe são estruturados, a família consegue passar por aquilo e aquele filho voltar. Enfim, é assim que funciona. E a minha nunca teve muito isso, ou pelo menos eu nunca enxerguei isso, Ilma, é importante que se diga. Eu nunca enxerguei muito dessa forma. Eu só sei que eu voltei para a casa dos meus pais, da minha mãe, e aí foi complicado, porque ali já estava a minha irmã mais nova, que à época também não conhecia o Senhor. A minha irmã já estava casada, já morava em outro município, já não participava muito da nossa vida, né? Só das nossas lamúrias. Então, minha mãe ligava reclamando, eu ligava reclamando, a outra irmã ligava reclamando, só chegavam as reclamações, né? Sim. Mas ela não participava muito ali, estava vivendo um outro momento em uma outra cidade. Então, era eu, minha mãe, meus dois irmãos. Minha irmã mais nova e meu irmão mais novo. Sim. Eu sempre fui muito apegada ao meu irmão mais novo, por ser mais velha, né? Quando ele nasceu, eu já estava com 15 para 16 anos. Olha. Então, eu me sentia meio mãe dele, né? Então, ele sempre foi meu dodói. Tocou nele... tocou na Ana Maria. Tocou na Ana Maria, né? Tinha isso. E ele e a minha irmã mais nova sempre brigaram muito, Ilma. Nossa. E aí a gente estava vivendo um momento de desavença. Minha mãe depressiva, muito depressiva. E muitas brigas dentro de casa. Não vou entrar nos pormenores, mas pensa numa família problemática, gente. Um copo em cima da mesa era motivo de briga. Oh, meu Deus. E tudo aquilo me desequilibrava muito, né? Me deixava muito entristecida. Eu só sei que eu estava numa cidade, eu tinha voltado para minha cidade, eu me sentia, nessa época, como se eu tivesse regredido, sabe? Como se eu não tivesse dado certo na vida. Sim. Entende? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás, entenda isso também. A gente precisa dar um passo para trás para poder dar um salto maior para frente. Entender os planos do Senhor. Entendeu, Ilma? Eu não tinha nada, nenhum entendimento acerca disso. Sim. Eu achava que a minha vida tinha voltado para trás, que eu ia, que meu destino estava fadado a viver aquilo, naquela confusão, naquelas dores o tempo todo. Não conhecia ainda Deus. Continuava orando muito, participava do movimento de cursílio da Igreja Católica, era catequista, fazia parte da liturgia, né, da Igreja Matriz ali do município de Jaciara. Tinha um envolvimento com a comunidade ali, tinha conhecimento, graças a Deus, e tudo isso é bondade dele. As pessoas me acolhem, né? Tem carinho por mim. Carinho. Elas me acolhem. Oh, Jesus, só tu. Mas me acolhem. E lá acontecia isso também, né? Eles me acolheram e tal. Mas eu era reservada, eu não sabia que eu podia falar das minhas dores. E a gente não pode, mas tem pessoas que Deus coloca ali para poder nos encaminhar, né? O Senhor vai dando apoio. Eu não tinha isso na igreja, não tinha isso em casa. Me sentia muito sozinha, né? Aí os relacionamentos eram errados também.
Eu lembro que na época eu estava com um namorado que parecia que ele era o salvador da pátria. Então ele me tirava ali daquele ambiente de sofrimento, me tirava daquele ambiente de angústia que eu vivia e me dava um suporte. E a vida parecia caminhar bem, embora as angústias e a depressão ainda era muito grande. Hoje eu entendo o que era, que aquilo era um momento de depressão. Enfim, eu me lembro que uma das tardes turbulentas lá na minha casa, eu me lembro que eu fui tomar banho por volta ali de 1h30 da tarde, mais ou menos, e a minha irmã mais nova, junto com o meu irmão mais novo, começou uma briga violenta. E eles começaram a brigar muito. E minha mãe, imagine, pernambucana, pequenininha, e minha mãe é falante, minha mãe é dessas pessoas que, sabe, gosta de chamar atenção para si. E eu posso não parecer, mas eu sou muito tímida, sabe? Na minha vida, assim, eu sou muito reservada. E aquilo já me causava uma certa angústia. Ela gritava e todo mundo gritava. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu só sei que os meus irmãos brigaram e se desentenderam, se ofenderam, né, e se agrediram. E a minha irmã, sem Deus, sem consciência das coisas, né? A gente à mercê ali de toda uma ação do inimigo também, Sim. Porque o inimigo é real, tá? Verdade. Satanás não é uma invenção das pessoas, Satanás não é invenção de crente, Satanás não é desculpa de crente, ele é real, ele existe e ele age na vida das pessoas quando a gente dá brechas. Que brechas são essas? Vai vendo aqui o podcast Mulher, vai vindo aqui nos cultos que você vai descobrindo as coisas. Verdade. Entendeu? Vai descobrindo as coisas. Enfim, e aí eu via muita ação nesse sentido, um ambiente muito pesado. Eu só sei que meus irmãos brigaram, Ilma, de uma maneira tão terrível, que a minha irmã acabou indo prestar queixas dele. Olha. E, gente, as leis não funcionam muito nesse país, a gente sabe disso, mas a Maria da Penha funciona. Funciona, Maria da Penha funciona. Maria da Penha funciona, gente. E aí a minha irmã foi lá e denunciou meu irmão por agressão. Olha. E eu mal tinha saído do banho e vejo a minha casa cheia de polícias. E eu conhecia as polícias, né? Porque cidade pequena... Todo mundo conhece, eu já trabalhava, né? com comunicação na época, né? E todo mundo conhecia muito. Sim. E uma vergonha danada, minha gente. E a casa cheia de polícia. Meu Deus. E levaram o meu irmão. E eu não compreendi como que uma briga de família pudesse tomar uma proporção daquela. Aquilo me desestruturou de uma maneira, Ilma, de uma maneira. Até porque eu já vinha orando a vida inteira muito para que Deus agisse ali na minha família, sabe? Sim. Para que ele reestruturasse minha mãe, desse equilíbrio aos meus irmãos, me desse equilíbrio, para que ele fosse o centro realmente da nossa casa. Isso mesmo na Igreja Católica, Sim. Você fazia Sim, essas orações. Sim, sempre, toda a de vida, Ilma. Ilma, toda a vida. Ia lá e falava, Satanás, você não tem poder sobre a vida da minha mãe. Mas tá lá, Maria. Gente, entenda, vocês entendam, não se irritem com isso que eu tô falando, não. Eu tô falando de um ambiente que eu conheço. Que você viveu que eu vivia, esse momento. não é... não, Sim, eu sei do que eu estou falando, preste atenção. Você viveu isso. Eu vivia isso, e aí eu não entendi aquilo. Eu falei, gente, mas como que pode isso estar acontecendo? Aí eu lembro que eu troquei de roupa e me segui, fui na sequência para a delegacia para ver o que eu podia fazer pelo meu irmão. E ali eu descobri que Maria da Penha realmente funciona. Olha. Realmente funciona. E aí a minha irmã, junto com a minha mãe, foram lá e relataram a versão dela da situação. E foi muito ruim, Ilma. Foi muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. Eu lembro que teve uma cena assim que me marcou muito e só Deus realmente para curar essa ferida e eu poder falar disso hoje sem as mágoas que tinha, sem o peso que isso sempre me trouxe, né? Até um certo período no peito, que ver ele numa cela extremamente escura. Imagina, meu irmão me bibelou numa cela escura. Na minha cabeça não importa o que ele fez, elas não poderiam nunca ter feito isso com ele. Sim. Meu pensamento, entendeu? Não importa o que ele fez, mas mãe, irmã, não poderia nunca. Não vou perdoá-la jamais. Ali eu decretei. Falei, não há perdão para minha irmã nem para minha mãe nunca. Eu jamais vou perdoá-los por isso. Nossa. Porque eu entendia que família tem que ser unidade. Sim. Na época eu entendia isso. Sim. Entendeu? A mãe, ela, na minha cabeça, tinha obrigação de saber quando o filho sofre. Ela não pode nunca. Imagina, como que você vai pegar um filho e vai jogar na delegacia? Como que você vai pegar um irmão e vai jogá-lo na delegacia? Não importa o que ele fez. Não pode ser, não é esse o caminho. Entende?
eu fiquei dessa maneira. E causou uma destruição tremenda, porque daí eu realmente rompi com a minha mãe dentro do meu coração. Eu as matei mesmo, Wilma. Sim. Assim, ó, estão mortas. E aí eram pessoas, imagina, a vida toda muito grudada, muito apegada. Sim. Era o que eu tinha, né? Uhum. Era o que eu tinha. Eu sempre apresentei minha família para Deus. E tem uma moça da igreja que ela descobriu que eu apresentava, falava com Deus, me referindo à minha família dessa maneira, porque era bem no meu secreto, desde sempre, desde eu pequenininha. Falei, Senhor, guarda as minhas pedrinhas preciosas, os meus diamantes. São 5, eu falava para Deus, né? Que é meu pai, minha mãe, a minha irmã, minha outra irmã e meu irmão. Então 5 pedrinhas. Senhor, eu tenho 5 pedrinhas preciosas, o Senhor as guarde. E orava por cada um deles. E aí, de repente, uma dessas pedrinhas saiu, justamente as principais, minha mãe e minha irmã mais nova, que eu sempre amei muito. Sim. E aí a minha irmã do meio, ela não ela, por estar num outro momento, numa outra vida, ela não sabia dos pormenores. Curtindo a vida Então, ela casada, né? Eu acho que nem era isso, Wilma. Ela estava numa cidade muito distante. E aí ela imagina, muito distante. E aí ela lia o contexto que chegava até lá. Uhum. Então as versões que chegavam até lá era a versão que ela tinha. Sim, Né? sim. Imagina, eu tô te contando aqui uma situação do meu prisma, da minha visão de uma situação que nós vivemos na minha casa. Sim. Minha família, de repente, tem uma visão diferente disso, né? A gente tem visões diferentes. Sim, Por isso que Deus é Deus, porque Ele conhece todas e aí vem com a verdade. Verdade. Aí é quando Ele fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, mas eu conheço a verdade. Não, você conhece a sua verdade. Deus conhece a verdade. A verdade, é. Então a verdade para mim naquele momento era que a minha mãe, independente do que meu irmão fez, junto com a minha irmã, colocaram ele atrás das grades, na prisão. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, recorri para o meu pai para que o meu pai viesse interceder. Enfim, vai-se aí uma série de advogados, de não sei o quê. Eu sei que meu irmão dormiu uma noite ali naquela cadeia, e aí foi muito difícil para mim. Eu me lembro de eu ir levar as coisas para ele lá, sabe, Ilma? Sim. E eu já tinha ido na delegacia ali, entrado ali na cadeia para fazer matéria, sabe? Você sabia para que não apresentar era algum trabalho ali. O local que e aí, estava. Nossa, e aí eu tá indo lá para ver meu irmão que estava na mesma situação. E aí eu ficava numa vergonha, eu chegava lá, os policiais me conheciam, eu tinha um programa de rádio, gente. Meu Deus. Tinha um programa de rádio na cidade pequena. Ai, Senhor. Tinha um programa de rádio na cidade, o pessoal da delegacia acompanhava o bendito programa de rádio, chegava lá, me cumprimentava, eu sorria, eu queria morrer, eu queria que o chão abrisse, eu entrasse ali e nunca mais saísse. Sim. Né? De vergonha. Eu sei que meu irmão saiu dali e eu peguei junto com ele, falei, nós vamos... Aí falei com meu pai, falei, pai, nós vamos morar num outro lugar, nós vamos sair de casa, né? Eu e meu irmão. Minha mãe também pediu isso, que nós saíssemos. E eu sei que a família dividiu ali. Olha. Então eu fui com meu irmão e meu pai. Aí ficou minha mãe, minha irmã mais nova e a minha irmã que morava fora. Minha irmã do meio, que morava fora, acompanhando ali a situação ao modo dela. Então ela não se envolveu muito conosco. E a gente não ligou, eu não liguei, eu não ficava ligando, falando, não. Eu optei por sair dali. Mas assim, Ilma, eu não saí, entendeu? Tudo que foi vivido ali foi junto comigo. E aí eu entendi que a família tinha morrido ali, que a minha mãe tinha morrido ali, que minha irmã tinha morrido ali. E eu não sabia, não me interessava saber o que tinha dali para frente. Porque aquilo que era a razão, né, da minha existência, que era pai, mãe, irmãs, a convivência ali, já não tinha mais. Entendeu? Aquilo ali já não tinha mais. Sim. Eu nem o namorado. Pois é. Aí o namorado era o esteio. Aí o namorado, na época o namoradinho... trabalhava fora, viajava demais, começou a viajar muito, viajar bastante, gente. Era viagem em cima de viagem. Isso está errado, né? E eu vivendo todo esse conflito, morando sozinha numa casa que eu não gostava, numa cidade que eu não gostava, com uma família que já não era mais minha. Meu Deus. Então, tipo, o que eu tinha, né? Aí tinha um namorado. Ah, é verdade, tinha um namorado. O namorado. Aí acho que Deus falou assim, vamos resolver isso também. Um dia, fuçando ali as redes sociais, descobri que o namorado estava me traindo horrores. Oh, meu Deus. Isso doeu pronto, muito, Ilma. Doeu isso doeu muito porque a gente está sempre buscando, minha gente, escapes, né? Isso. A gente busca bengalas. Isso, quando a gente está passando por problema, né? A gente busca bengalas. Verdade, é verdade. O fato dessa traição, e aí
eu tenho dificuldade com isso, sabe? Eu acho que as relações, elas precisam ser construídas com verdade. Então me magoou muito, tipo, o momento que eu estava passando, a situação que eu estava passando, mais mentiras de alguém que até então eu estava confiando. Foi um momento muito difícil, muito complicado isso daí, muito, muito, muito complicado. E eu me lembro que nessa semana, eu estou adiantando as coisas, minha gente, não estou entrando nos pormenores porque jornalista fala demais, eu pessoalmente falo muito. Daqui a pouco o pastor Jário vem aqui falando, Ana, vai para casa. Eu só sei que em meio a toda essa situação, eu me lembro que uma noite, eu já vinha, aí eu pensei comigo, eu falei assim, eu não tenho mais meu pai estava distante, sabe? Meu pai já não era mais meu pai. Sim. Já estava vivendo a vida dele, na época estava namorando uma menina, uma moça que eu não suportava, não gostei dela, eu, Ana, achei que não era a pessoa, né? Sim. E a gente tem isso. A gente tem essa mania de achar que a vida que nosso irmão leva não é a vida correta, que nosso pai não está correto, sendo que a nossa única responsabilidade é conosco. A gente cuidando disso aqui, todo o resto vai fluir bem. Fluir bem, né? Estando isso aqui, junto, unido com Deus. Com Deus. Ilma, eu posso te dizer isso com toda a certeza do mundo, e você sabe que você conhece um pouco da minha história. Quando a gente está assim com o Senhor, por mais que o mar esteja agitado, a gente consegue curtir o céu, você entendeu? Curtir o céu e ver, nossa, que coisa linda está o céu. E o mar tá lá. Tá. Entendeu? Mas a gente sabe que as ondas estão... A gente sabe que nosso leme está nas mãos certas. Com certeza. Eu comecei a frequentar bastante a igreja católica e nos cultos, nas missas e nas celebrações, mas aquilo já não me dava alegrias. Não preenchia? Não. O vazio. Eu me lembro que eu tinha por hábito sempre visitar o sacrário. Eu e o sacrário. O sacrário é onde ficam as hóstias consagradas. Eu já iria te perguntar, Ana, o que é o sacrário? O sacrário na igreja católica tem um altar, né? Aí toda vez que você chega, que você vê a igreja, tá o altar e tem um sacrário, que é como se fosse uma casinha de vidro, né? E ela fica atrás do altar com uma luzinha vermelha que indica que o corpo de Cristo, a hóstia, está ali. E aí é um momento de adoração. Você entende? Sim. Eu ia muito ali visitar aquele corpo de Cristo. Olha. Sabe? O corpo de Cristo que estava ali no sacrário. Ou seja, Cristo não está em mim. Entendeu, Ilma? Sim. Por isso que eu falo de alguns equívocos, meus irmãos queridos, principalmente católicos. Eu não entendia isso, que Cristo está em mim. Eu não preciso ir até o sacrário, você entende? Para falar com Ele. Só que eu ia. Eu ia e ficava ali, eu me jogava no altar, eu me jogava ali e perguntava e falava e resolva isso e não sei o quê. Nada acontecia. Ou acontecia, né? Mas aos meus olhos nada acontecia, porque o Senhor vê tudo isso. Eu comecei, Ilma, a planejar a minha partida desse mundo. Olha. Aí eu comecei a tomar algumas providências. Falei, vou fazer aquele plano funerário, esse aí, esse. Eu fiz esse plano. É esse famoso. Esse plano aí eu fiz, esse aí. Fiz esse plano, falei também, não vou dar despesa para esse povo, olha. Não vou dar despesa para esse povo. E fiquei. Nos intervalos do meu trabalho, eu pegava sempre... qual que é a maneira, é covarde ainda, a pessoa quer acabar com a própria vida, mas é covarde, a pessoa quer o quê? Uma coisa que não causa dor. Eu faço um negócio que seja rápido e que não causa dor. Eu não vou sentir. Não vou sentir. Como diz o outro, eu não vou ver eu morrer. Sabe? Isso, Ilma, sabe isso? Falei assim, eu não quero, e convicta disso. Comecei a pesquisar os tipos de veneno que me deixaria embora sem deixar vestígio, né? Olha só. E comecei a fazer aquilo. Eu me lembro que eu mandava alguns sinais. Que eram assim, as páginas de Facebook, né? Eu não tinha, eu sou horrível. Não tinha Instagram. Não tinha Instagram, não tinha nada. Não. Todas essas coisas modernas. Face, Orkut, não sou como o pastor Jário, época, que é ligado em tecnologia. Você também deve ser, e você de casa, quem me conhece sabe. Então, chegou uma tecnologia hoje, daqui a uns 10 anos eu vou aderir a ela. Eu sou essa pessoa, entendeu? Ana, você não pode, seu trabalho não permite isso. Pois é, veja a graça de Deus já aí. A graça de Deus já aí, porque eu não sou esse ser humano moderno que... Não. Eu tinha ainda o Facebook, aí eu usava as ferramentas do Facebook. E aí nas minhas páginas eu deixava alguns sinais. Eu sempre gostava de postar assim, possibilidades.
tipo uma estrada com uma ida para cá, outra para lá. Aí as pessoas pensavam, a possibilidade do quê? De repente ela quer um novo trabalho, ela quer uma nova cidade. Não, era a possibilidade a respeito de, assim, muitas maneiras de morrer. Sim. Eu tenho esse veneno, eu tenho esse veneno, eu tenho esse método e eu tenho esse outro método. Olha só. Aí eu mandava, assim, outros recadinhos, assim, para onde, como é que a gente faz quando não se pode ficar e não se tem para onde ir? Mandava embora assim. Aí alguém achava sempre, as pessoas sempre assimilavam que era um trabalho, mas não era. Eu estava falando da minha vida. Da sua vida. Eu estava falando das minhas escolhas, entendeu? Sim. E Ilma, eu sempre pensava muito em suicídio, desde sempre. Isso sempre me acompanhou em alguns momentos, em algumas situações. Acaba, você não tem importância. Quem vai se importar? Seu pai não se importa, você se importa com eles. Eles não se importam com você. Olha. Isso sempre veio muito assim. Sim. E aí, quando acontecem situações assim, parece que vem mais forte. Aquela semana para mim foi crucial. Eu estava realmente decidida a acabar com tudo. Eu me lembro que 2 semanas antes de eu ter esse momento com o Senhor, apareceu na cidade, eu lembro que na época eu trabalhava na prefeitura de Jaciara. Eu cito nomes porque as pessoas sabem que não é mentira. Em frente à prefeitura tinha um banco. E naquele banco apareceu um mendigo. Olha só. E a prefeitura, por meio da assistência social, tentou ajudar aquele moço várias vezes. Ele não quis ajuda, então ele ficava ali, morava ali, dormia ali. Então as pessoas levavam comida para ele ali. E a cidade toda começou a se movimentar em cima daquele moço, como ajudá-lo. E Ilma, olha isso. Eu me lembro que eu ia para o trabalho, a cidade muito perto, eu morava perto do trabalho e voltava a pé. Eu ia impecável, Ilma. Impecável. O cabelo impecável, maquiadíssima. Sim. Ia sempre muito maquiada para o trabalho, sempre impecável. E uma tristeza profunda na alma. Por que eu ia tão arrumada? Para as pessoas não perceberem. Hoje eu me arrumo, gente. Continuo sendo a mesma pessoa emperiquitada, mas é por alegria. Não mais por tristeza, viu? Continuo Você emperiquitada. queria esconder a tristeza. Queria. Eu me lembro que ao lado da minha sala tinha uma moça que eu amo ela de paixão, que era a Augustinha. Era uma senhorinha muito querida. A Agostinha. Agostinha. Uma senhora muito querida. Ela era evangélica. E ela falava assim, Ana, eu acho você tão bonita, ela me dizia. Aí eu, Augusta? Ela falava, acho. Só que, Ana, eu nunca vi alguém com um olhar tão bonito. Ela que disse, viu, gente? Com um olhar tão bonito e com tanta tristeza. Olha, aí eu já chorava, né? O Espírito Santo já mostrava pra ela. Você não quer ir na igreja? Aí ela era daquela igreja que o pessoal cobrava dinheiro assim. Aí eu não ia, eu era preconceituosa. Eu falei, não vou. Olha. Ela, se você não quer ir na nossa, Ana, vai em outra. Sim. Olha, tem Assembleia de Deus aqui. Ixi, imagina. Meu Deus. Aí eu, Assembleia de Deus. Falei, Augusta, mudar de água para vinho. Tá tudo certo, fique em paz. Eu tô bem. Ela não tá. Não tá, o Senhor quer você. Olha. Aí eu olhei para ela e falei assim, Augusta, eu sempre tive essa certeza que Deus me queria. Só que minha amiga, Ele não quer. Olha só. Aí ela calou-se. E foi. Nessa semana foi quando eu descobri as traições lá desse namorado que eu tinha. E nós terminamos, sem conversa, sem diálogo, terminamos. Eu sempre fui muito boa em de romper relações, entendeu? Sim. Então, assim, boa que eu digo no seguinte sentido. Seja amizade, seja trabalho, qualquer coisa que de repente eu via que não era correto, que não me fazia bem, eu sofria um pouquinho, mas eu saía daquilo ali sem traumas. Sim. Família não. Família é outra coisa, né, Ana? Entendeu? A família não conseguia, tudo me afetava muito, tudo me machucava muito. Onde que Deus foi trabalhar? Onde que Deus trabalha? Na família. Verdade. Eu vi uma coisa linda esses dias, eu acho que foi até aqui na igreja, num dos nossos círculos de oração. Você tem vindo no círculo de oração? Tem não, né? Venha. Vem. Alguém... Daqui a pouquinho a Ana vai dizer algo para vocês. Alguém... Por causa do círculo de oração. Aí alguém falou assim que aquilo que mais nos fere é o que Deus usa para nos fazer crescer. Para nos fazer crescer e para nos edificar. Aonde está a sua dor? Aí está o seu testemunho. Sim. Aonde está o seu sofrimento? É aí que está o seu chamado.
entendeu? Qual que é o seu verdade. sofrimento? Ai, qual que é meu chamado na vida? Qual que é meu chamado? A gente se pergunta muito isso, a gente está na igreja. Aonde que está o seu sofrimento? Preste atenção na pergunta, a pergunta é muito importante. Onde está o seu sofrimento? Pois é aí que está o seu chamado. É verdade. Eu não tinha entendimento de nada disso. Eu me lembro que teve uma noite muito, muito sofrida. Parece que o inimigo vem, né? Sim. Eu falei, de amanhã não passa. Eu me lembro que era ali, acho que uma quinta-feira. Amanhã não passa. Amanhã eu vou realmente comprar e vou tomar os negócios e vou me despedir do mundo. E comecei a me despedir das coisas. Eu já olhava para o mundo em sinal de despedida. Eu olhava para as pessoas em sinal de despedida. Não vou vê-la mais, não vou comer mais isso, não vou estar mais aqui. E aquilo não me doía. Olha só. Sabe, não ver mais as pessoas não me doía, não vou ver mais meu pai não me doía, não vou ver mais minha mãe não me doía, não vou ver mais meus irmãos não me doía, não vou ver meu irmão não me doía. Olha. Muitas vezes, em muitos momentos que eu pensava em suicídio, meu irmão me trazia, me prendia. Como é que eu vou ver sem cheirá-lo? Como é que eu vou ver sem abraçá-lo, viver sem abraçá-lo? Então eu não vou poder mais implicar com ele, não vou poder mais brincar com ele. Tinha muito isso. Já não me doía. Entendeu? Então o mundo palpável já não me fazia mais falta. E eu também já não me importava com o que Deus ia pensar. Entende? Sim. E eu me lembro que nessa noite, Ilma, eu fazia assim, ó, eu chegava em casa, tomava banho e ia dormir. Era assim minha vida durante muito tempo, morando sozinha. Ia pro trabalho, chegava em casa, deitava e ia dormir. E tudo normal, tá? Normal com os meus amigos, normal, tudo normal. Sim. Indo pra academia, fazia academia na época, cumpria com todas as minhas obrigações de trabalho, e era muito trabalho, eu sempre trabalhei muito, graças a Deus por isso. E boa convivência com os amigos, boa convivência, imagina, na igreja, me cumprindo as obrigações ali na igreja, tudo perfeito, mas eu sabia dos meus planos. E aí, nessa noite, eu me lembro que a agonia foi tão grande, porque o inimigo vem jogando, né? Ele não quer que você saia desse mundo silencioso, ele quer que você saia desse mundo envergonhado. Sim. Ele quer que você saia desse mundo para que todo mundo saiba o que ele fez, entendeu? Ele gosta de jogar isso na cara de Deus, né? O bobo inimigo. Mas gosta de jogar isso na cara de Deus. Tá vendo o que eu tô fazendo com a vida dela? E eu me lembro que as agonias, nesta noite em específico, ela foi tão grande, Ilma, a dor foi tão grande, que eu liguei para uma amiga minha que era jornalista aqui, em que em algum momento ela me trouxe um bálsamo de esperança acerca de Deus. Olha. Foi em um período em que eu também estava me sentindo muito abandonada por tudo e por todos. Eu me lembro que eu estava, sabe aquela igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que fica ali próximo ao Colégio São Gonçalo? Sim. Ali tinha um ponto de ônibus, hoje não tem mais, mas eu estava ali no ponto de ônibus, eu lembro que eu estava sentada e eu estava só, aí depois foi chegando pessoas, e eu estava ali sofrendo muito, angustiada com algumas coisas. Eu estou retornando isso para vocês saberem do que eu estou falando. E aí me vinha na mente assim, ó, se joga debaixo do carro. Agora, vai lá, ó, se joga aí embaixo do carro. E eu olhava e chorava, 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 chorava. Aí eu me lembro que eu saí dali e fui na direção da igreja, porque eu falei, eu preciso do sacrário. Olha. Eu preciso do sacrário porque eu não quero ouvir essas vozes. Eu preciso do sacrário. Eu preciso estar diante do Senhor Jesus. Eu peguei e fui entrando na igreja. A igreja, ela tem uma rampinha, né? Ela tem uma rampa, Sim. Você sobe. No que eu estava subindo aquela rampa, o moço da guarita, ele me barrou. Eu estava aos prantos, eu estava desesperada porque eu precisava do sacrário. Eu precisava que o Senhor mandasse embora aquela voz Sim. que estava ali. E aí eu falei para ele, moça, onde você vai? Eu falei, eu vou para a igreja. Eu preciso ir na igreja. Ele falou assim, não, a igreja está fechada só para os alunos da escola. Aí eu falei, moço, eu preciso, aos prantos, eu falei, eu preciso do sacrário. Ele falou, desculpe, volta em outra hora. Meu pai. Ali eu rompi com o Senhor também. Lembra que eu falei que eu já não me importava mais? Sim. Era por causa disso. Foi um período antes, ali eu já rompi ali. Aí todo o resto que veio depois só contribuiu para esse rompimento com Deus. Eu falei, olha, então como é que eu preciso de Maria e ela não me acolhe? Como é que eu preciso estar diante do sacrário do Senhor e o sacrário não é aberto? Então onde é que eu vou encontrar Deus? Sim. Eu vou dar o meu jeito. Então o meu jeito é injetar alguma coisa, comer alguma coisa e partir ao encontro dele. Lá eu vejo, rejeitado eu já estou. Eu já sei como é que é, essa dor eu não vou passar. Talvez eu consiga experimentar o que é o acolhimento da parte dele depois que eu for embora. Era o que eu pensava, Ilma. Sim.
E aí fui, tudo isso em meio a muita dor, tá? Não é com essa fala equilibrada aqui, não. É com muita dor. Aí eu me lembro que nessa noite, nesse dia, alguns dias depois que aconteceu isso, voltando um pouquinho, aí foi onde entra essa menina para quem eu ligaria naquela noite. Sim. Eu faço questão de citar o nome dela porque é uma pessoa de luz, que é Andressa Boa Sorte. Também Qual o nome? Boa Boa Sorte. sorte. Pois é uma jornalista muito querida, uma amiga muito querida. E alguns dias depois que esse episódio aconteceu, antes de eu ir lá para casa, antes de acontecer toda essa confusão lá com a minha família, e antes dessa noite que nós vamos voltar nela, a Andressa, eu fui convidada por uma célula na casa dela. E eu achei tudo muito diferente lá na célula. Sabe? A maneira como as pessoas se portavam, a alegria delas. O carinho com as pessoas. As pessoas com brilho no olho, alegre. Eu falei, cara, que ambiente muito diferente do que eu estou acostumada. É um povo diferente. A gente é mesmo. O povo é diferente. O povo de Deus é mesmo diferente, minha gente. É verdade. Sim. Aí eu vi um povo diferente, mas eu pensava, não é pra mim. Isso aí não é pra mim, né? Em um momento lá da célula, eu contei esse episódio que eu vivi na igreja, né? Contei esse episódio e ela serenamente, Andressa Boa Sorte, ela falou assim, mas Ana, deixa eu te falar uma coisa. Aí ela me falou aquela passagem que Jesus está lá na cruz e quando ele entrega a vida, o véu do templo se rompe. O véu que separava, como diz a música, já não separa mais, entendeu? Ela me falou disso e aquilo me deu uma coisa. Ela falou para mim, Ana, o véu, Cristo, uma das coisas que Cristo fez foi tirar o véu. Tirar o véu, rasgou o véu. Ele não se colocou assim, olha, você chegar aqui, você tem que passar aqui, chegar aqui para poder falar ali. Não, ele fez assim, ó. Ele fez assim, ó, passa, pode ir. Sim. Foi isso que ele fez. E aí ela me deu esse pequeno entendimento ali. E aí eu falei, vou conversar com ela. Entendeu? Dependendo do que ela me disser, eu retrocedo. Aí eu fui na esperança que naquele momento ela me convencesse e me convertesse. Olha. Liguei para ela. Contei para ela a situação um pouco que estava vivendo e que eu estava sofrendo muito. Não falei da questão do suicídio. Sim. Gente, era quase meia-noite. Acho que a menina estava dormindo. Na época ela trabalhava numa emissora importante aqui de Cuiabá e acordava muito cedo. E ela fazia parte do jornal principal dessa emissora. E ela deveria estar dormindo e acordou para ver minhas lamúrias. E eu fiquei constrangida com aquilo. Mas aí ela me falou assim, sem grandes discursos, nada. Ela falou assim, Ana, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Jesus é vida. Ele está à sua disposição. Olha. Ele é amor. Ele é cura. Você precisa se achegar a Ele. E ela foi me falando do amor de Deus. Só que imagina que a voz dela era isso aqui. Ela chegou assim, só que ela foi ficando assim, ó. Entende? Distante. A ponto que eu nem ouvia mais. Mas aí ela me falou do amor de Deus que ouvia as pessoas. Aí eu fui para a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia que eu tinha ganhado de um ex-namorado, Bíblia da Ave Maria. Essa Bíblia me acompanhou durante muitos anos, Ilma. E aí eu fui lendo a Bíblia. Lendo. Algumas semanas antes, eu já estava orando muito. Eu lembro que eu orava muito para Maria. E eu falava assim, Nossa Senhora, Mãe, deixa eu ser diante de Deus como Tu é. Me dai as vestes brancas. Me vi um desejo tão grande, Ilma, tão grande de vestes brancas. Eu queria as vestes brancas. Eu não entendia o que eram as vestes brancas, mas eu orava pelas vestes brancas. Não sabia, no início eu falei, será que as vestes brancas é um vestido de noiva? Um desejo pelas vestes brancas. Aí depois o entendimento ia mudando. Aí eu pensei, será que as vestes brancas... As pessoas quando morrem, católicas, os antigos, lá em Pernambuco tinha muito disso, existem as roupinhas dos defuntos. As pessoas não eram enterradas, sepultadas com roupas, né? Sim. Mas tinham uma roupa branca, de cetim, era específico, e chamava-se de mortalha. Pastor Edivaldo, que é lá de Pernambuco, ele conhece isso. Olha só. Chamava de mortalha, que são as roupas de enterrar as pessoas. Sim. Aí eu falei, será que é mortalha? As vestes brancas? Aí eu falei, é mortalha. Meu pai! As vestes brancas é mortalha. E eu orava por isso, orava porque eu queria muito as vestes brancas. Mas quando eu falava de vestes brancas, Ilma, eu me sentia em paz.
Olha. Eu queria essas vestes brancas, eu precisava dessas vestes brancas, né? E eu estava orando muito por isso. E aí eu falava, minha oração não era mais Ave Maria, nem nada disso. Eu falava, Maria, me leva para o altar, me leva para Deus, me apresenta dele, deixa que ele me arrume, deixa que ele ajeite meu cabelo, deixa que ele ponha roupa em mim. Eu falava assim, minha oração era assim. Aí nesse dia eu lembro que eu ajoelhei, eu comecei a pedir a Deus. Comecei a pedir muito, pedir muito. Eu falei, Senhor, me ajude. Eu quero te ouvir, eu quero te sentir. Eu preciso de ti. A vida inteira, e eu sempre orei para que Deus concedesse isso, arrumasse um emprego, arrumasse tal coisa, arrumasse neném. Eu nunca falei de mim para o Senhor, eu nunca me joguei para Ele, você entendeu, Ilma? Sim. A vida toda por outras pessoas, por outras coisas. Aí você fala, nossa, Ana, mas isso é sinal de que você é uma pessoa que se importa com os outros. Não, gente. Eu queria que as pessoas estivessem como eu queria que elas estivessem. Então, na verdade, era uma oração egoísta, não era por elas, era por mim. Eu quero meu pai bem, por quê? Eu quero meu pai nessa situação, por quê? Porque ela me favorece. Eu quero minha família desse jeito, por quê? Porque ela me favorece. Então, é uma oração, sim, egoísta. Sim. Não é uma oração de desprendimento, quando você pede que o outro mude, porque ele mudando, aquilo vai te favorecer. Aquilo vai te dar tranquilidade. Ora, então não é pelo outro, você está orando por você. É. Tudo isso são consciências que o Senhor foi me dando. Mas naquele dia, eu orei por mim. Aí você não mais intercedeu a Maria, não, você eu foi fui falar direto com Deus. Com ele. Eu fui falar com Deus. Com ele. Não foi com Jesus, eu não falava com Deus, eu falava com Jesus. Olha. Ô Jesus, fala pro Pai isso. O entendimento de que eles realmente é uno, não era só nos cânticos da igreja, era real. Entendeu? Aí eu tô vou falar com Deus. E eu comecei a orar e a pedir que ele me olhasse, a pedir que ele intercedesse por mim, que tomasse conta de mim. E eu me lembro que a oração tomou uma proporção, Ilma. O meu estado de miséria era tão grande, que eu lembro que eu tirei toda a minha roupa. Eu tirei toda a minha roupa porque eu senti que tinha uma presença ali. Olha. E eu queria mostrar para aquela presença que eu estava sendo franca no meu pedido de socorro. Olha. Eu falei, eu não quero morrer, mas eu também não quero viver como eu estou. Então o Senhor me ajude. Tirei toda a minha roupa. Eu até falei, tem umas 2 semanas que eu conversei sobre isso, justamente com a Andressa Boa Sorte. Da vergonha que eu senti, Ilma. Eu entendi, quando eu tirei a minha roupa, eu entendi por que Adão e Eva se esconderam quando Jesus chegou no Jardim do Éden e perguntou, Adão, que ele foi e se escondeu. Onde tu estás? Ilma, eu tremi inteira de vergonha. Inteira de vergonha. Uma vergonha como a vergonha do pecado, sabe? Eu me emociono porque a vergonha do pecado, a vergonha de quem a gente é sem Deus. A vergonha da miséria que a gente é, do tão miserável que a gente é. Sem Deus. Jesus. E uma vergonha que eu queria, eu me lembro que eu abria as mãos assim e falei, eu não vou me esconder da tua presença porque você precisa me ajudar. O Senhor precisa me ajudar. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu estou aqui sem maquiagem alguma, te pedindo que o Senhor me ajude. Me ajude. Eu nem sabia o que eu estava pedindo ajuda aí, eu só queria aquela presença. Sabia o que era falar eu só com clamava, ele. eu só clamava. Eu falei assim, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu me apresento aqui sem nada, eu não tenho mais nada. Eu estou aqui diante do Senhor e o Senhor me ajude. Fechei o olho e comecei a falar, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude, me ajude. De repente, eu ouvi uma voz falando assim, o que queres que eu te faça? Aí eu parei, né? Eu tomei um baita choque. E eu pensei, tá. Então agora eu estou aqui pelada no meio do meu quarto, sem um pingo de roupa, né? Sem, despida, literalmente, e doida também. Tem uma voz falando aqui, perguntando o que quer que faça. Porque, no entanto, você nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Ilma, suave. Meiga. Era, o que queres que eu te faça? Direta, sem rodeios, sem negócios. O que queres que eu te faça? Ponto de interrogação. O que queres que eu te faça? E, Ana, nessa pergunta, você já conhecia a história do cego?
Não, Ilma, eu não conhecia Quando nada. o Senhor perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Não, Ilma, não conhecia Foi nada. diretamente do trono mesmo. Ilma, não conhecia história nenhuma, Meu não lia Deus, nada, que não sabia coisa nada. Aí eu tô aqui assim, aquele que queres, esse primeiro, o que queres que eu te faça, me deu a consciência de onde eu estava. De onde eu estava, Quem de era como você? eu estava, de como eu estava ali. Sim. Entendeu? De mim. Eu tive noção da minha carne, do cabelo, do chão que eu estava pisando, de onde eu estava. Então eu não estava mais envolvida naquela nuvem que Satanás monta na nossa negra. cabeça. Não, aquilo saiu. É como se o Senhor falasse assim, agora é eu e você. Vamos conversar. Esse o que queres que eu te faça, para você entender, me soou mais ou menos assim, agora é eu e você. Saiu tudo. Aí eu parei. Sim. Eu digo que a sensação foi como se eu tivesse sido arrancada daqui e sido jogada na parede. Sabe aqueles desenhinhos que a gente... Sim, sim. Mais ou menos isso. Aí eu parei. Aí me veio o segundo. O que queres que eu te faça? Aí me veio a consciência. Pode falar, tô aqui, quero Aí me te veio ouvir. a consciência. E em fração de segundos, eu me dei conta que eu tinha vida. Eu me dei conta que meu pai não tinha morrido, que a minha mãe não tinha morrido, que meus irmãos estavam vivos e gozando de saúde, Ilma, de saúde. Sim. Ou seja, eu poderia ir lá a qualquer momento e eu tinha sim condições de resolver qualquer coisa. Sim. Chegando até eles, eu tinha essa oportunidade. Eu estava chorando porque eu não gostava do meu trabalho. Ilma, eu trabalhava em um lugar, tudo isso consciência que o Senhor me deu. Sim. Eu trabalhava em um lugar onde era privilegiado, salário muito bom, onde eu mandava em mim mesma. Eu tinha essa autonomia de exercer minhas funções sem ter que prestar contas a outras pessoas, exceto a mim mesmo e ao meu ao gestor daquele município. Sim. Então eu tinha autonomia sobre isso. Então eu estava ok com o meu trabalho. A minha casa, a casa onde eu morava, Ilma, era uma casa boa, num lugar bom. Se as luzes estavam apagadas, é porque eu não apertei o interruptor. Se a geladeira estava vazia, era porque eu não comprei comida, porque dinheiro eu tinha. Olha. Se eu não comi ou não jantei aquela noite lá, foi porque eu não quis. Aí me veio a consciência do seguinte, o que pedir a esse Deus? O que pedir a essa presença? Aí me veio a terceira vez. O que queres que eu te faça? Aí, a única coisa, Ilma, que me faltava, eu pedi. Eu falei assim, eu quero que o Senhor me dê o teu Espírito Santo. Nossa, que Porque lindo. se o Senhor me der o seu Espírito Santo, nada, nunca mais vai me faltar. Verdade. Eu nunca mais vou sentir falta de nada. É verdade. E fiquei ali alguns minutos. Aí eu fiquei olhando para a janela. Falei, vai vir um vento. Vai vir um vento, esse vento vai. Aí com o olho fechado, fiquei esperando o vento. Não havia vento. Eu falei, vai vir um barulho. Vai vir algum barulho. Espírito Santo, porque quando estava no cenáculo, teve um barulho, o que eu tinha aprendido, né? Uhum. Maria ali com os apóstolos, veio o cenáculo, veio o Espírito Santo, chama de fogo, vai vir o fogo. Fiquei esperando o fogo. O negócio de fogo, não veio o fogo. Não veio. Aí eu fiquei ali e estava tudo certo, e silêncio na noite. Eu olhei assim. Aí, Ilma, aconteceu uma das coisas que eu acho a mais bonita de todas, que foi a consciência. Aí eu olhei para minha cama e eu percebi que o lençol não tinha sido trocado há muitas semanas e que ele precisava ser trocado. As fronhas estavam sujas. Aí eu fui trocar o forro da minha cama e as fronhas para poder dormir bem. E aí eu me lembrei que meu cabelo estava muito oleoso, porque ele não vinha sendo lavado.
ele não vinha sendo lavado. O desejo de morrer era tão grande que você esqueceu Eu não via o que estava acontecendo. de cuidar de você, Aí eu cuidar pensei, da casa. meu cabelo não foi lavado. Aí eu fui tomar, era 3 horas da manhã, eu fui lá lavar o cabelo, Ilma, eu lavei o cabelo diferente. Meu Deus. Eu senti o couro da minha cabeça sendo limpo, eu senti o cabelo sendo limpo. E eu gostei tanto do cheiro do shampoo. E aí eu vi que o cestinho precisava ser trocado. E eu fui trocar o cesto do lixinho. E aí eu me deu vontade de comer algum negócio. E aí eu fui na geladeira e não tinha comida. Aí eu me lembrei que eu nunca havia feito compra para aquela casa. Olha. Eu comia na rua. E aí eu fui ver a água e as coisas que faltavam. Eu me dei conta que eu não tinha uma mesa, que eu precisava de uma mesa, que eu não tinha sofá em casa, que eu precisava de sofá. E que eu precisava ajeitar aquela casa e deixar ela com casa. E eu tive tanta vontade que de dormir e o dia amanhecer logo para mim poder passar no mercado, comprar uma florzinha para poder levar para casa. Eu senti essas vontades. E aí no outro dia, quando finalmente o dia amanheceu, Ilma, foi o primeiro dia em que eu fui trabalhar sem um pingo de maquiagem. Olha. Nem base. Protetor solar, não passei. Eu lembro que o sol veio, eu olhei o sol e falei, gente, que sol lindo. E aí eu notei, lembra do moço, do mendigo? Sim. Que tava toda... Aquele mendigo, quando eu passava por ele, é como se ele me dissesse assim, tá vendo? Eu sou amado, você não. Você tá aí toda emperequetada, mas eu tenho aqui, você não tem. Sim. E eu sentia inveja dele, porque ele tinha um amigo cachorro, eu nem isso tinha. Tinha um cachorrinho que ficava lá do lado dele. Tinha inveja daquele. Você imaginou isso? Da miséria daquele Meu homem? Deus, que Imagina situação o estado chega, de né, miséria que eu tava, Ilma. Sim, que situação. Aí, eu olhei, ele não estava mais lá e o lugar estava limpo. E eu falei, Jesus, como assim? Como assim aqui tá limpo? Né? E eu só sei, minha gente, que depois disso, isso foi ali por volta do mês de novembro, de dezembro. Sim. Aconteceu isso. Aí eu pensei, isso era numa sexta-feira, né? Eu falei, acordei nesse sentimento. Antes de ir para casa e passar no mercado e comprar a florzinha, eu pensei, hoje tem missa de cura. Tem de cura e libertação da Renovação Carismática Católica. E eu preciso ir lá para estar diante do sacrário. Que quando eu estiver diante do sacrário vai ser diferente. E no meu coração, Ilma, vinha assim, você precisa ouvir a pergunta. Que pergunta, gente? Aí você precisa ir aonde tem a pergunta. Olha. Aí eu fui, falei, na missa, né, na cura lá vai ter alguém. Ilma, foi muito interessante. Quando eu entrei na igreja, que tem a pia batismal, na igreja matriz, a principal ali de Jaciara, a pia batismal é uma porta larga, fica bem na entrada da igreja. Eu entrei ali, eu não reconheci aquele lugar. Eu lembro que eu fiquei olhando assim, a sensação de pertencimento já estava sobre mim. E eu sabia que eu não pertencia àquele lugar. Eu lembro que eu olhei para os bancos, eu tocava, porque como eu comecei a ter percepção das coisas, Sim. então eu gostava de tocar para sentir. Sabe, essa poltrona bonita aqui, entendeu? Eu observo, Sim. eu toco, olha. Comecei a sentir ali, eu falei, nossa, não é aqui. Aí as pessoas, ela não estava como naquele dia na casa da Andressa, e eu queria aqueles olhos, eu queria aquele movimento que eu vi na casa da Andressa e não tinha ali. As pessoas estavam frias, muito frias. E o altar ainda era muito frio, Ilma. E aí eu olhei, eu falei, não é aqui. Aí eu lembro que eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, não é aqui. Aí me veio a voz falando, é que você precisa ouvir a pergunta. Aí eu fui para casa. Eu não assisti a missa. Eu voltei e fui para casa. Em paz, viu? Sim. Não pense você que fui agoniada, né? Não. Passei, comi um lanchinho maravilhoso que tinha lá na frente da igreja, comi e fui embora para casa. O mercado estava fechado, não deu de comprar a florzinha. No outro dia era sábado, e aí me veio no coração, você precisa ir na igreja Assembleia de Deus, a que eu nunca ia. Ilma, todas as igrejas lá de Jaciara eu ia. A Assembleia de Deus eu não ia. Eu não ia. Não ia. Eu recebi os pastores lá quando iam falar com o gestor do município e era amiga deles, muito amiga deles, conhecia todos eles, mas eu não ia lá nunca, jamais, em hipótese alguma, pois foi lá que o Senhor pediu. Olha. Vá lá, por quê? Porque lá tem a pergunta. Eu lembro que eu arrumei, né? Eu falei, bom, lá eles não usam calça, deve usar saia, eu vou pôr uma saia.
Fui de saia. Coloquei saia, me arrumei sozinha. Não chamei ninguém para ir comigo. Eu conhecia todo mundo que era de lá, porque cidade pequena. Sim. Eu não pedi ajuda para ninguém, porque o Senhor não me permitiu. Era para ir sozinha. Era para ir sozinha e esperar a pergunta. Eu lembro que eu cheguei e, gente, era um culto festivo. Que festa que era? Eu não sei, mas estava lotado de gente e música e não sei o que. E eu cheguei, eu lembro que eu sentei no último banco e fiquei ali, não sabia, porque a igreja católica ela é toda cheia de ritos. Eu conheço todos, mas ali eu não sabia me importar. E as pessoas chegavam e eu fiquei ali quieta, sabe? E não dei nome ali na porta e fiquei ali esperando e chegando gente. E é uma igreja grande, então lotada embaixo, lotado o andar de cima, muito grande, com muita gente. E as pessoas chegavam ali, eu na época, elas se ajoelhavam de costas pro altar. Se ajoelhavam de costas pro altar e eu achava que eu falei, gente, mas que desrespeitoso, eles não olham pro altar. Imagina a gente virar as costas pro sacrário, não pode. E eu achava aquilo muito estranho, né? Eu falei, meu Deus, eles põem o joelho aqui e fica de costas pro altar. Aí eu falei comigo, Deus, esse povo não é certo. Vocês estão de costas pro seu altar. Olha, eu pensava. Sim. O Senhor nada me disse. Aí eu falei, tá bom, eu vou só esperar a pergunta. Aí o culto foi acontecendo e festivo e muita gente. No final dele, aí o pastor fala, eu estava lá atrás, lembra? Aí o pastor fala assim, alguém aqui deseja entregar a vida para Jesus? Aí eu, a pergunta. Fui. Junto comigo foi mais um monte de gente. Olha. Um monte de gente naquela noite, Ilma. Mas só que eu fui a única que caí no chão. Caí no chão. Quando o pastor falou, alguém aqui deseja entregar a vida para Jesus, eu fui chorando, atravessei o corredor. Ilma, como se estivesse, sei lá, entrando no céu. Olha. Como se estivesse sentada na mesa que o pastor Pedrinho preparou. Entendeu? Como se fosse ali. Eu falei, é ali. Aí eu lembro que eu fui e eu ajoelhei ali e chorei muito. E falei para Deus assim, eis-me aqui. Olha. E aí eles oraram e aquele pessoal cuidou de mim durante um tempo, né, no sentido de, a gente novato, né, a gente vem, principalmente quando você vem de uma igreja católica, a gente vem com muitos ritos, com muitos costumes, sim, com um negócio, e tudo isso ia sendo quebrado. Eu tinha um desejo muito grande de voltar aqui para Cuiabá, né? Mas eu me conformei em ficar em Jaciara. Eu falei, vai ser aqui, eu vou congregar na Igreja Assembleia de Deus. Mas daí Deus fala para mim assim, não é aqui a sua casa. Não é aqui o seu lugar. Não é aqui. E na época, eu já conhecia Camila Paulino. Já conhecia Camila porque a gente trabalhava, já trabalhamos juntas, somos jornalistas, trabalhamos juntas algumas vezes, não tínhamos tanta proximidade, mas acompanhando as redes sociais da Camila, eu vi algumas transformações de Camila que não era nem a sombra da menina que eu havia conhecido. Sim. Eu falei, gente, aí o Senhor me falou, procura ela. Aí eu falei pra Camila, né? Falei, vou procurar a Camila. Coincidentemente, Camila me liga naquela semana e diz que tinha uma proposta de trabalho. A ex-chefe nossa estaria saindo do trabalho onde eu já havia trabalhado e precisava de alguém que ela tinha me indicado. Eu falei, Cami, é de Deus. Eu nem tinha falado nada pra Camila, tá? Sim. Eu falei, é de Deus. Sim. Ilma, eu tinha passado um ano em Jaciara, olha, mandando currículo, conversando com pessoas, acendendo muitas velas, mas muita vela para voltar para cá. Quantos potes de vela você deu? Muita vela. E aí, e nada acontecia. Do nada, ela me ligou numa segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, eu já estava aqui em Cuiabá, trabalhando. Com casa, bênção, Ana. Trabalhando, entendeu? Falei com o gestor à época, ele me apoiou muito. Falei, olha, tive uma oportunidade, você sabe que eu sempre quis voltar para lá. Eliana vai, me ajudou ao extremo. Minhas coisas para cá, inclusive ele cedeu o carro da prefeitura. Ana, vamos levar as suas coisas. Me fez essa gente. Ou seja, Deus preparou tudo, Ilma. Eu cheguei, fui trabalhar aqui, arrumei minhas coisas. Numa sexta-feira seguinte, eu ligo para Camila e falo, olha, eu quero ir na sua igreja. Aí ela quase teve um troço, né? Aí eu vim aqui, participei da primeira Super Sexta da minha vida, foi com ela, culto de jovens. Eu lembro que tem uma foto que eu tenho até ela nas minhas redes sociais, onde ela tá me abraçando, né?
Naquela noite ela orou por mim. A dor ainda tinha, lembra? Eu não tinha ainda me consertado com minha mãe. Isso aí é... Deus, ele respeita muito os processos. Sim. Uma das coisas que eu mais amo em nosso Senhor Jesus Cristo é que ele respeita, entendeu? Verdade. Ele não chega impondo, ele não chega, ele vai preparando de tal forma, de tal maneira, e a gente precisa respeitar isso, Ilma. E ele trabalha perfeitamente. Trabalha porque existe o meu coração, mas existe o coração do outro. Sim. Entendeu? E aí ele vai preparando essas situações para que esses corações se encontrem nele. Verdade. E aí sim a coisa flui. Isso às vezes requer um tempo longo, às vezes requer um tempo mais curto, mas requer um certo tempo que cabe ao Senhor, definir e saber o que é. Mas eu ainda tinha dor, porque eu ainda não tinha me consertado com meu pai, eu não tinha me consertado com os meus irmãos, eu não tinha me consertado com a minha mãe. E aí, eu lembro que ela orando por mim, ela tocou no meu coração, ela falou assim, ela chorou muito, né? E ela falou assim, Ana, eu nunca senti uma dor tão grande quanto a sua. E eu chorei muito, né? Tem até uma foto que alguém tirou na época da gente chorando muito com relação a isso. E aí foram os processos. A partir daí, uma semana depois, ela me fala, ela já estava nos planos dela me trazer para o impacto aqui da Adna. Sim. Né? Eu vinha na igreja, vinha algumas vezes no culto, uma outra vez, e estava vindo só nas super sextas. Eu não conhecia o culto ainda. Vinha só nas super sextas com ela, não vinha no culto. Morava muito longe, e a igreja fica aqui no Santa Cruz, né? Então, e eu morava lá no Cidade Alta, era ruim a logística e tal. Não vinha. E eu sei que ela me chamou para o impacto. Ilma, foi uma luta ir para o impacto. Porque todas as angústias vieram. Porque o Senhor me pedia para pedir perdão para minha mãe, para me consertar com eles, mas eu falava, eu não quero ir lá, Deus. Como é que o Senhor me pede isso? O Senhor me mostrou amor, o Senhor me mostrou acolhimento e pertencimento, aí o Senhor quer que eu volte para um lugar onde eu não me sinto amada, não me sinto acolhida e sinto que não pertenço àquele lugar, e aí o Senhor me cobra essas coisas? Aí o inimigo já aproveita essa nossa resistência e já começa. Aí veio o encontro por impacto. Foi luta, Ilma, luta. Eu me lembro que eu não queria ir, eu cismei, não queria ir. Camila é uma pessoa muito insistente. Ela não pôde me buscar. Aí ela falava, Ana, eu não vou conseguir te buscar. Eu falei, Cami, não é para mim ir. Aí ela, não, é para você ir sim, você vai. Eu falei, Cami, não é. Ela, não, meu pai vai te buscar a tal hora, tal lugar, esteja pronta. Mandou o pai dela. Chuva. Parece que as comportas do céu foram abertas naquela. Eu falei, Cami, está chovendo muito, seu pai não conhece a região, ele vai se perder. Ana, você vai no impacto. Ela falava para mim por telefone. O pai dela se perdeu. Se perdeu, não achava. Eu falei, Camila, tá tudo aí, não é para ir. Está claro, Deus não quer que eu vá nesse lugar. Não é para mim ir. Vim. Com as mesmas dores, Ilma. Eu lembro que eu cheguei ali pela porta e da igreja e tinha muita gente, muitos jovens. Não falei com ninguém. A Andréa Preza, ela fala até hoje, né, que ela fala assim, Ana, que pessoa antipática era você. Mas ao mesmo tempo eu olhei e falei, meu Deus, que moça carrancuda, que dores essa moça traz. Ela fala assim, Ana, eu olhava para você e parecia uma ferida aberta, ela me dizia. E eu carrancuda, sabe, uma carrancuda, e uma carrancuda, pensa no ser humano, não sou, gente. Ninguém fala que é essa Ana que é hoje. Olha aí, uma carrancuda, viu? Os mundos ainda existem, olha, carrancuda, quem convive ali é que sabe, né, não, carrancuda. E eu me lembro que eu fiquei ali e fui com revolta, sabe? Quando eu fui impactada pelo Senhor, as minhas postagens, isso é importante que se diga, vocês vão entender o porquê. As minhas postagens nas minhas redes sociais, no Facebook, era eu escolho Deus, minha escolha é Deus. Eu só postava isso, porque era a minha escolha. Eu estava falando que eu ia escolher morte e eu queria deixar claro para mim mesmo, ninguém entendia nada. Mas a minha mensagem era, deixei a morte e agora eu escolho Deus. Eu escolho Deus, eu escolho Deus. Tudo que tinha escolho Deus, escolho Deus, escolho Deus, eu colocava. Porque eu estava vivendo essa verdade. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu vivia isso. Eu escolho Deus. Uma das coisas que muito me magoou na época, Ilma, e isso feriu ainda mais tudo que eu estava sentindo, me causou uma dor muito profunda. As famílias vieram trazer, as esposas vieram trazer seus maridos. As mães vieram trazer seus filhos. Os irmãos vieram trazer os seus irmãos. Sim. Na época, eu vi um casalzinho, para mim era um casal, mas descobri depois que eram irmãos. O menino era muito parecido com o meu irmão. Era o Danilo. Hoje está casado, pessoa dessa igreja, que eu amo muito. Está casado com a Vanessa. Um beijo para vocês.
E eu lembro que eu ficava vendo o Danilo e aquilo me causou uma dor tão profunda, Olha. porque meu irmão não estava ali e eu me senti de novo abandonada. Aí no meu coração me veio assim, ó, me vinha assim a voz, né? O inimigo nunca desiste da Ele voz. não desiste, Não desiste. não, ele não Aí ele tá desiste. assim, ó, pois é, você tá vendo aí, ó. Você toda com sensação de pertencimento, que escolheu Deus, continua sozinha e não pertencendo também a esse lugar. E com isso eu fui, olhando para o chão, lá para a casa pastoral, que fica próxima aqui à igreja. Estamos chegando ali na casa pastoral, portão grande, abriu-se o portão, tá lá o pastor esperando a gente, pastor Ribeiro, aguardando a gente, sorrindo, tem um sorriso engraçado, pastor Ribeiro, alegre, e eu de cara ruim, mal-humorada, pensando, vou ficar sem celular, dormir com esse monte de gente de povo feliz, né? Era um povo foi alegre, eu naquele humor, o povo tá todo mundo contente, eu nesse mau humor. Ilma, quando o portão abriu, que o pastor falou, sejam bem-vindos, Jesus te ama, meu irmão, eu olhei para ele e fiz assim, ó. E como ama? Cara, no que eu olho, Ilma, tá lá, no painel gigante, João 15:16. Era o tema daquele impacto. O que é que diz em João 15:16? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vás e deis frutos e vosso fruto permaneça. Ali eu já caí. Porque eu já estava soberba, lembra? Eu escolho Deus. Eu na minha humildade, né? No meu carinho com o Senhor, eu já estava soberba. Eu escolho Deus. Aí ele já me dá isso. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vás e dê frutos e vosso fruto permaneça. É meu versículo da vida. Então, vocês vão sempre ver. João 15:16. Por que Ana gosta tanto de João 15:16? Por isso. Danilo sabe disso. Ali já começou o seu impacto. Ali já fui impactada de cara. E aí foram 3 dias maravilhosos. Eu tenho certeza, Ilma, que após esse período de pandemia e muitas atribuições que a igreja tem e muitos projetos bons que a igreja está fazendo, eu sei que o impacto em algum momento vai voltar para impactar outras vidas, como fez comigo. Amo o departamento de jovens convertidos. E aí foram dias maravilhosos. Sim. Foram dias que o Senhor trabalhou profundamente. Eu conheci pessoas lindas. Andréia Preza, o pastor Pedrinho pregou nesse pastor Ribeiro, a família dele, amigos, meus amigos, Ilma. Fiz amigos preciosíssimos que me são luzes até hoje, sim, frutos do impacto. Não vou lhes contar como que foi esses 3 dias, porque você precisa experimentar isso na sua vida para saber como é que é. É maravilhoso e transformador. No domingo, terminou-se o impacto e eu já vi outra pessoa. Lembra que eu tinha sido a última arrastando Sari? Gente, eu só não dei pulinho estrelinha porque esse corpo não me permite. Este corpo não me permite, senão teria vindo dando cambalhotas aqui para a igreja. Aí, na saída de lá para cá, o pastor falou assim, pastor Ribeiro, Ana, você vai dar o testemunho lá. Você dá um testemunho pra gente? Você falou, ele escolhe algumas pessoas para testemunhar. E eu falei sim. Quando eu entrei na Adna, Ilma, quando eu entrei pelo templo principal, né? Entrei na porta, que eu entrei, eu fiz assim, ó. Minha casa, eu reconheço esse lugar, eu reconheço. Sabe, a vontade de ficar pegando sim nas coisas. Eu reconheci aquele lugar. Aí eu me lembro que o pastor Edivaldo não estava nesse culto e nem a pastora Eliane. Nesse culto a igreja estava cheia e eu fui dar o meu testemunho. E eu me lembro tranquilamente que contando, eu falei tudo que tinha vivido, isso que vocês ouviram e mais um pouco, mas eu me lembro que tudo começou com a seguinte frase: eu reconheço esse lugar. Eu estou muito feliz por reconhecer essa casa como a minha casa. Eu reconheço isso daqui. Passou-se ali, aí já veio a oportunidade do batismo, que foi em julho. Eu acho que dia 2 agora de julho, nesse mês de julho, faz isso. Foi em 2016 que eu me batizei, né? Em 2016 eu me batizei no mês de julho aqui. No dia do meu batismo, Ilma, foi muito engraçado, porque a igreja ela prepara toda uma situação, sim, né? Para que a gente seja impactado com o momento, né? Para a gente ser impactado. Eu fiz o curso conforme a igreja pediu, né? Eu fiz as coisinhas tudo certinhos para poder batizar. Eu estava tão ansiosa, Ilma,
tão ansiosa pelo meu batismo. O batismo geralmente é, acho que 9 horas, né? Entre 8h30 e 9 horas. 8h30 as pessoas começam a chegar, mas 9 horas é o batismo. Gente, eram 6 horas da manhã, eu estava aqui. Lá na casa pastoral. Cheguei, aí eu lembro que eu não dormi à noite, ansiosa para batizar, muito ansiosa para batizar. Peguei ônibus, vim de ônibus, entendeu? Lá de Cidade Alta, 6 horas eu estava aqui. Eu lembro que eu cheguei, a André, eu me lembro bem da cara dela, né? Que a André é uma pessoa que não disfarça as coisas, né? A André, você nota ali o que ela tá. Eu lembro que a André me olhou assim, tipo, aí eu, paz do Senhor, paz. E eu constrangi as meninas que elas estavam preparando o ambiente, preparando as coisas, né? Eu fui pro banheiro. Antes de ir pro banheiro, ela me chamou. Ela falou assim, Ana, como você foi a primeira a chegar, eu já vou te dar a tua roupa. E me deu a roupa, dobradinha, bonitinha. Sua veste branca. E eu peguei aquilo ali, eu fui pro banheiro, chorei. Eu falei, as vestes brancas. Que lindo. Eram essas. As vestes eram essas. Olha que lindo. Aquele tecido mais grosso, né? Porque a gente mergulha nas águas e aí não fica transparente. Um tecido bem grosso, mas branco. Dobradinho, bonitinho. E eu chorei muito e fiquei ali agradecendo em festa. E aí veio o meu batismo, que foi um dos momentos mais lindos de toda a minha vida, Ilma. Que lindo, né, Ana? Então, tudo que aconteceu depois foi a partir daí. E, Ilma, aí as pessoas se perguntam, tá, mas e sua família? Estamos nos consertando, Ilma. Eu me lembro que eu fui na minha mãe e já tinha uns 2 anos, ou quase 2 anos que eu não falava com a minha mãe. Olha. Porque foi um ano inteiro, né? E Deus foi ali. Teve um momento que não deu, eu tive que ir. E foi igual quando eu fui pro Impacto. A mesma sensação, eu fui arrastada. Eu lembro que tinha uma amiga querida que ela me deixou na porta. Era Dia das Mães. Eu me lembro desse momento. Eu fui comprar um presente para minha mãe. Eu não sabia o que comprar para minha mãe. Eu comprei uma bolsa para ela, porque eu imaginei que ela gostava de uma bolsa. E no Dia das Mães, de entregar essa bolsa para ela, era um sábado, eu acho, o Dia das Mães seria no domingo. Eu falei, ela vai me rejeitar, ela vai bater a porta, né? Eu me lembro que foi tão bonito. Tava minha irmã mais nova estava em casa, meu irmão já não estava mais, já estava morando, acho que com meu pai. Meu irmão não estava na cidade, não morava mais lá. Não, meu irmão morava aqui em Cuiabá. E minha outra irmã ainda morava distante. Ou já morava aqui em Cuiabá, não me lembro ao certo. Mas não estava em Jaciara. E aí eu me lembro que era um sábado, minha mãe estava sentadinha e eu peguei aquele presente. Depois de muitos processos, aí eu resolvi ir até ela, né? E eu fui. Aí o portãozinho estava mais ou menos aberto, a luz da sala apagada, a televisão ligada e ela brigando com o controle. Ela mexe, não sabe consertar. Aí perde todos os canais. Perde os canais e ela estava brava com aquilo, né? E eu achei aquilo tão bonito. E aí eu já fiquei muito emocionada de ver ela pequenininha. Minha mãe é pequena, sou grande, sim, minha mãe é pequena, gente. É pequenininha. E ela estava lá mexendo com o canal, assim, pequenininha. Aí eu lembro que eu só empurrei a porta, né? Aí ela fez assim pra mim. Quem é? Né? Eu não falei, eu não consegui falar. Aí ela falou assim, ela fez assim, é Ana? Ai, eu chorei tanto. Aí eu falei, benção, mãe. Aí ela falou, minha filha. Aí já desligou a TV. Olha. Aí ela, que bom que você veio. Aí eu falei, mãe. Aí abracei ela. Aí eu lembro que naquele dia eu falei, mãe, me perdoe. Ela, oxi, que ela é pernambucana. Ela, oxi, que é isso? Mas chorava tanto, Ilma. Oh, meu Deus. Aí ela me falou assim, me perdoe também. Olha que lindo. Eu falei, mãe, eu senti tanta sua falta. Aí ela, e eu a sua. Olha. Eu achei que eu ia morrer e não ia mais lhe ver. Eu falei, não, mãe, Deus tem outros planos pra gente. E aí abracei ela. Que abracei lindo, minha mãe, Ana. Ilma, abracei minha mãe, e ela me abraçou. E ali eu pertenci. Eu lembro que eu voltei pro útero, sabe? Olha. Eu voltei ali pro útero e foi muito bom. E o que teve de especial? Nada. E aí eu entrei ali em casa e ela tinha feito a coisa que eu mais amo na vida, que era a sopa de frango. Adoro a sopa de frango da minha mãe. E ela falou assim, tem sopa. Olha. Eu falei, mãe, a gente tem muita coisa para conversar. Eu falei, tem, mãe, mas eu tô com tanta saudade da sua sopa. Aí ela, pois venha. Parece que eu tava adivinhando, que eu nem ia fazer. Olha. Mas eu quis fazer. E aí a gente sentou, e aí eu conversei com ela. E aí, durante todo o período
Eu falei para ela que tinha me convertido, falei para ela que tinha batizado. Minhas irmãs ainda não conheciam ainda Jesus, Sim. não tinham se batizado. Eu era a única até então. E aí ela me contou uma coisa, Ilma. Lembra daquela igreja que a Augustinha tinha me chamado? Ela falou assim, Ana, sim. Ficou conosco aqui durante muito tempo o pastor, eu esqueço o nome do pastor, da Igreja Universal. Uhum. Eu falei, sério, mãe? A senhora deixou? Gente, minha mãe Ana, desculpa, né? Não tem como, né? Não sentir algo porque emociona, né? Primeiro vem o tratar de Deus. É regenerada, né? O Senhor limpa, o Senhor trata. E depois esse reencontro, né? De filha com mãe, que se nós pensarmos o quanto o diabo lutou, trabalhou para destruir e até mesmo para tirar a vida. Muito. Né? Então, como o diabo lutou tanto para destruir você, sua mãe, seu irmão, sua família, é algo impactante, porque, como você diz, tem o momento certo, a hora certa de Deus falar, é agora esse momento. Eu vou trabalhar, eu vou reatar, eu vou unir. E Ana, eu tenho certeza que nesse momento tem pessoas que vão assistir este Simplesmente Mulher e vão entender que há um processo na vida, que todo processo tem o agir de Deus, mas tem o momento do Senhor agir e colocar as coisas no lugar. Sim. Né? Chega um momento que Deus fala, agora filha, eu vou tomar a direção. Você fez a minha vontade, ouviu a minha voz, agora eu vou encaixar tudo, vou direcionar tudo. E aí chega esse momento. Você imagina a saudade que uma mãe sente de uma filha. Me senti muito amada. Né? E a saudade que você sentia da sua mãe. E o diabo sempre colocando, não, ela não te ama, ela não te quer, você é rejeitada. Sempre a ousadia dele para destruir a vida é essa. Né? Ele colocar coisas na cabeça, na mente. Ele trabalha muito no psicológico da pessoa. Ilma, muito. Ele trabalha incansavelmente no psicológico. Muito, Ilma, muito. Então, assim, esse encontro é uma coisa, assim, muito linda. Muito lindo esse reencontro, esse trabalhar do Senhor. Imagina como a sua mãe diz, filho, eu pensei que eu iria morrer e nunca mais iria te ver. E aí chega lá você com esse presente nesse momento, sente o carinho de mãe, o abraço de mãe, né? E imaginar o que você passou, o que ela passou, e que ali o Senhor estava já, nesse momento, reatando esses laços. Sim, Ilma. E você sabe, lembra que eu falei da bolsa? Sim. A gente depois conversando e a gente rindo e, enfim, vivendo alguns momentos. Eu me lembro que no outro dia, no domingo, minha mãe falou uma coisa, e é importante que as pessoas em casa prestem muita atenção. Minha mãe falou uma coisa, Ilma, que me impactou para sempre. Ela falou assim, eu falei, mãe, eu tive tanta dificuldade de comprar um presente para a senhora, porque eu não sei do que a senhora gosta. Falei, né? Aí eu comprei a bolsa. Eu amei a bolsa. Olha. Ela é linda. Mas como assim? Você teve dificuldade de comprar um presente para mim? Eu falei, mãe, tive demais. Naturalmente. Sim. Eu falei, mãe, tive demais. Não sabia o que comprar para a senhora. Ilma, ela olhou bem para mim e falou assim, é porque você nunca pôs reparo em mim. Olha. Você nunca me observou. Olha. E ela estava certa, Ilma. Entende? Sim. A gente tem, Ilma, e é isso uma coisa que Deus tem me ensinado muito. Sim. Lá quando o Senhor, aquele primeiro, o que queres que eu te faça? E o segundo, o que queres que eu te faça? Quando ele me deu a consciência de que tipo estava tudo certo, a maioria dos problemas que você passa hoje, amigo, a responsabilidade é sua. O inimigo age? Age. Mas a partir do momento que você fala não, é não. E Deus nos dá essa autoridade. A partir do momento que você fala não, é não.
Viu, Ilma? É verdade. Então, assim, e aí, você conhece algumas situações de minha vida ainda presentes, ainda, sim, né? Que a gente está buscando soluções, mas eu percebo que toda ela, a responsabilidade é nossa. Sim. A gente quer sempre que o outro, a gente não observa o que o outro fala, né? A gente não nota o que o outro faz. A minha mãe sempre foi muito apegada com a minha irmã do meio, né? Mas e isso sempre gerou ciúmes na família. Sim, Né? Os outros sim. filhos, todos ciumados. Ou mãe, né? Mãe de muitos filhos, muitos netos, que lute, né, Ilma? Que lute. Para cada um. Mas eu fui pensando depois, eu falei, gente, o que a minha irmã fazia diferente de mim e dos meus irmãos? Ela conversava com a minha mãe. Olha. Então, todas as vezes que ela chegava do trabalho, ela tinha por hábito, passava reto na sala, esteja acontecendo o que for, ia lá para a cozinha contar para minha mãe como foi o dia dela. Olha. As briguinhas que teve com os patrões, a dificuldade que encontrou no trabalho, Sim. as alegrias, quem levou um bolinho, quem não deixou de levar. Contava tudo para minha mãe, a gente vinha e participava daquilo, mas ela dava atenção primeiro para minha mãe e aquilo minha mãe gostava. Sim. Coisa que eu não fazia, não fazia, não era por má, não era por... simplesmente pela falta de atenção, Ilma. Sim. Às vezes, as famílias, eu penso que as famílias, elas lutam muito entre si hoje por não observarem. E isso são todas elas, as famílias católicas, as famílias evangélicas, as famílias espíritas, enfim, de outras denominações. Os problemas que existem é por não perceber um ao outro. Isso. Aí a Bíblia vem pra gente e fala, né? A lição, olha, você só precisa prestar atenção numa coisa, no quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Como é que eu posso amar alguém que eu não observo, não sei se está lá ou não, Ilma? É verdade. Entende? Sim. E para finalizar, Ilma, eu sei que eu me estendi muito e que bom que vocês já sabiam que seria dessa forma, porque eu falo muito, mas eu não posso deixar de dizer uma coisa que o Senhor trabalhou muito no meu coração há vários dias, Ilma, que é o seguinte: as pessoas sempre vêm na igreja em busca de resposta. Só que o que faz, na maioria das vezes, as grandes mudanças vêm por meio de perguntas. Como, Ana? Eu cito o meu exemplo. Uhum. Eu sempre busquei respostas do Senhor. Por que meus pais brigam tanto? Por que eu não sou amada? Por quê? Por quê? Por que eu não tenho aqui? Por que eu tô ali? Por que eu tô cá? Aí Deus vem e muda tudo quando Ele chega para mim e me pergunta: o que queres que eu te faça? Mudou tudo. Mudou tudo. Existem vários exemplos na Bíblia que mostram a transformação por meio de perguntas. Sim. Mas tem uma que eu pessoalmente gosto muito, que é Pedro. Eu amo Pedro. Pedro era aquele apóstolo falante, aquele apóstolo caloroso, né? Queria resolver as coisas na Apavorado. espada. Não se pode dizer que Pedro não amava a Jesus. Amava Não demais. se pode dizer, Ilma. Mas ele amava do jeito dele sem ser transformado. Jesus conhecia o coração dele e esperou o que você falou agora há pouco, o tempo certo, a forma certa. Depois que Jesus passa pela crucificação e ele ressuscita, e ele tem um momentinho ali com os apóstolos, ele tem um diálogo com Pedro que eu acho transformador. E ele começa a conversar com Pedro ali, coisa e tal, e aí ele faz as perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro não entende. Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabes, conheço o íntimo, né? Aí Jesus vai e dá a deixa, né? Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro não entende. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro bate um questionamento e tipo, tá acontecendo algo aqui. Sim. Aí ele responde, não mais da maneira como antes. A Bíblia até fala que ele vai se entristecendo ao longo das respostas, porque ele vai tomando consciência. Aí, mas a voz de Jesus é a mesma, o tom de Jesus é o mesmo. A Bíblia não diz que Jesus ficou mais irritado, mais manso, não. Ele é o mesmo, no mesmo tom, sem mudar uma vírgula, porque é assim que Deus é. Aí Jesus vem para ele e fala: Pedro, tu me amas? Aí ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez. Acho lindo. Aí ele vem de novo: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu porque ele se lembra das 3 vezes que negou Jesus.
Só que Jesus não estava, Ilma. Isso é um entendimento meu, meus amigos. É um entendimento meu, que eu tenho aqui comigo no meu coração. Pedro não estava jogando, Jesus não estava dando a oportunidade a Pedro de se redimir porque ele negou. Jesus nem lembrava disso. Eu tenho para mim que Jesus nem lembrava disso. Jesus estava dando a oportunidade de Pedro ter consciência. Consciência. Pedro, tu me amas? Aí ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Convicto. Convicto. Para Deus, não, para ele. Aí Jesus fala, então apacenta minhas ovelhas. E aí Pedro vira pedra, entendeu? Coluna da igreja e vai de fato apacentar as ovelhas. Você entende? Então, meus amigos, todas as vezes, você que de repente ainda não entregou sua vida para Jesus, eu estava pensando na beleza dos cultos, né? Não importa a fala, não importa o que é dito, não importa o teor da pregação, o tema da pregação. Não importa como ela começa, do que ela vai. O culto falou muito comigo. Sim, falou, mas todas, Ilma, termina com a pergunta. Verdade. Não importa, você vai em culto da igreja tal, da igreja não sei o quê, qual for, vai ter a pergunta. Você deseja entregar a sua vida para Jesus? Eu sempre perguntei para Deus, por quê que eu não reconheci a minha igreja antes? Por que o lugar que eu nasci dentro dela não era mais meu? Aí, raciocinando um monte a respeito de tudo isso, o Senhor falou claramente para o meu coração, porque lá não tem a pergunta. A transformação. O véu rasgado. Para falar diretamente. O véu foi rasgado. O véu precisa ser rasgado. Sim, com certeza. Mas eu falo com Deus. Você fala, que bom, parabéns. Mas a grande maioria não tem consciência que o véu foi rasgado. Verdade. Porque nos coloca pontes. Fulano, Beltrano, Ciclano, tanã. Ainda a respeito de trabalho, Ilma, esses tempos atrás eu passei um constrangimento, assim, sabe? Tipo, Deus, é isso mesmo? O Senhor vai me deixar ser envergonhada? Eu estava procurando trabalho, saí ali do trabalho e encontrei uma amiga minha muito católica. E a gente estava buscando a mesma oportunidade. Ela numa função diferente, eu exercendo uma outra função, mas numa mesma empresa. E as pessoas, o departamento dessa empresa, gostou do meu trabalho e do dela também. Então, dentro das nossas funções, que eram independentes, não se chocavam, então a gente não concorria uma com a outra, eles se mostraram abertos para nós. Né? Não, eles falavam para mim, Ana, sim, nós te queremos sim, você vai aqui. E Deus até me falava assim, né? Olha, você vai trabalhar aí. Mas as portas não se abriam. E Deus me falava, sua casa é aqui, você vai ficar aqui trabalhando aqui um tempo, nesse lugar. A porta não se abria para mim trabalhar ali. Eu falei, gente, como que eu vou trabalhar aqui se Deus está falando comigo? Eu falei, será que eu estou enganada? Mas meu coração em paz. E a gente buscando essa oportunidade, ela conseguiu entrar. Aí eu falei para ela, né? Eu falei, mas, gente, você conseguiu, gente, e eu ainda estou esperando. Aí ela virou para mim e falou bem assim, mas Ana, eu fiz a novena de São José, né? Olha! Aí eu pensei... O que eu fiz? Por dentro, né? Não, por dentro. Não, eu pensei, eu falei, e aí, Jesus? Olha a afronta. Porque essa minha amiga é daquelas pessoas que, tipo, não entende muito. Ela vem pra nós, tá? Ela vem pra nós, que o Senhor já falou. Mas tá ali se debatendo, aí tem que provocar, né? Ela, pois é, né, Ana, mas eu fiz a novena de São José. Eu falei, Senhor, toma a tua providência a respeito disso. Toma a tua providência a respeito disso. Tá, passou. E foi. Se ela tá lá com 1 mês, 2 de trabalho, o Senhor, você vai trabalhar ali. Mas a porta não se abriu. A porta não se abriu, Ilma. E eu sem entender, eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Como que vai ser isso? E eu sem entender, eu realmente não entendia como é que Deus me atestava que eu ia trabalhar num lugar onde as portas simplesmente não se abriam. Eis que, nesse trabalho, tem um pessoal que também da área de comunicação, eles são evangélicos. Olha. E eles têm um programa que é independente naquele lugar, que passa naquela emissora. E esse pessoal veio até mim, me buscar, para trabalhar com eles. Logo, o Senhor cumpriu sim o que ele disse. Eu estava ganhando 2 vezes mais do que se estivesse lá dentro, ou seja, tivesse sido contratada por essa empresa, trabalhando com plantões exaustivos,
com um tipo de teor de matérias que eu não gosto, que trata muito com violência. Sim. Eu estaria trabalhando nessa forma, sem férias, sem feriado, sábado, domingo, entende? Muito puxado. E eu consegui trabalhar dentro dessa empresa, só que de fora, você entendeu? Ou seja, o Senhor cumpriu o que Ele disse de maneira... E fez o melhor. O melhor. Meus amigos, eu não fiz a novena de São José. Mas confiou no Deus que tudo E pode. confiei no Deus que tudo pode, e o Senhor cumpre o que Ele fala. No Deus que é Ilma. poderoso, com certeza, Ana, com certeza. Então, assim, o Senhor, Ele peleja a meu favor, a favor da Ana, ao teu favor. Ele peleja por nós. Basta nós colocarmos na direção dEle, basta nós entregarmos totalmente a Ele e seguir os passos dele e deixar e descansar nele. Eu me lembro que o mês passado a Ana estava no círculo de oração e eu disse para Ana: nossa, que bênção, você está de férias? E ela olhou para mim e disse: férias. Aí eu já entendi o recado. Aí eu falei: ai, Ana, sério? Ela falou: sério. Teve uns probleminhas lá na empresa e algumas pessoas saíram e tal. Pandemia. Falei: não, mas vamos orar, Ana, vamos orar. E o nosso círculo de oração faz o círculo lá na frente. Que lugar abençoado. Né? E nós fomos lá, fizemos o círculo. Naquele momento a Ana expôs Pedi oração a para sua minhas irmãs. necessidade, pediu oração. Não foi 15 dias, né, Ana? Que 15 dias, Vilma? Nosso Deus vai me deixar esperando tanto? Foi uma semana? Uma semana, olha só, eu que tô aqui, ó, prolongando aqui, mas não. Uma semana. A Ana já recebeu a proposta, já está trabalhando. Gente, é o agir de Deus. Deus é poderoso. Vilma. É o que eu sempre digo, E eu Ana, preciso e tem te gente dizer. que fica em casa. Ah, não vou no ciclo de oração. Olha, eu não vou na oração. Eu preciso te dizer que você conheceu essa situação sem trabalho. Sim. Ainda essa semana eu tô com... Que nem o pai do... Duas propostas. Né? Vou administrar 2 trabalhos e dispensei mais um, Ilma. Olha. Porque não tinha como, você entendeu? Sim. Aí você fala assim, mas... então é pessoa de sorte? Não. Então é o quê? É Deus. É Deus, purinho. Puro Deus. Deus, Deus, Deus. Queridas, queridos, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele é Deus, Ele faz, Ele trabalha, Ele mexe em algo que, como a Ana testificou aqui, que achava que a mãe já estava morta, a irmã estava morta. Na memória da Ana, no coração da Ana, não ia, nunca mais. Família, jamais. Mas no agir soberano do Senhor Jesus, não existe impossibilidade. No agir soberano do Senhor, as barreiras caem por terra, o inimigo cai por terra. Vocês observaram o testemunho da Ana, que em todo momento o adversário estava ao derredor. Ele não fica ao redor, tá, gente? Ao redor, não. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Como nós temos os anjos do Senhor ao nosso redor, o adversário fica ao derredor, depois dos anjos. E o adversário sempre plantando na memória, na cabeça da Ana, que não existia mais, de se matar, tirar a vida. Mas a sede de ter Deus, de conhecer o Espírito Santo, de buscar Deus era grande, e a infinita bondade do Senhor alcançou a vida da Ana, trouxe a Ana para os braços do Senhor e trouxe esse concerto lindo entre a família. E para não ficar só nisso, mas só isso, depois de tanta bênção, tanto milagre, Deus trabalhou na vida da família. Tem família da Ana que congrega aqui conosco.
estão congregando, estão adorando ao Senhor. Deus escolheu a Ana para ser o foco de salvação para os demais. Amém, irmã. Deus escolheu a Ana para trazer salvação para dentro da casa dela, para a família dela. E através da vida da Ana, eles estão vindo. Não vieram todos ainda, né, Ana? Então, tem a minha irmã, né, que está aqui, enfim, congrega aqui, trabalha e está aqui com os sobrinhos e tudo. E a minha irmã mais nova também desceu as águas. Olha que bênção, que desceu maravilha. as águas. Então, das minhas 5 pedrinhas, né, 2 foram, falta ali as 3 que Falta já estão as 3. amolecidas. Mas loguinho o restante das pedrinhas vem. vão estar guardadas, protegidas, salvas e libertas em nome do Senhor Jesus. E o mais lindo é que Deus tem cuidado da Ana no trabalho. Muito. Deus não tem deixado faltar nada. Deus tem Muitos protegido. milagres. Então, assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ana, que pena, Ana, que nós não podemos mais continuar, prolongar, senão nós ficaríamos aqui, porque se formos falarmos muitas coisas, a Ana ainda tem muita bênção para contar. Mas nós temos que encerrar por aqui, para próxima semana, você ficar com desejo de ouvir mais um pouquinho. Então eu quero louvar a Deus, engrandecer ao Senhor, por este lindo testemunho que nos traz edificação, aumenta a nossa fé, fala profundamente conosco. Eu tenho certeza que você vai ser impactado pelo nome do Senhor Jesus. Ana, muito obrigada, querida. Ai, Ilma, quero agradecer profundamente. Você sabe o carinho que tenho por você, por Pastor Jairo. São mimos de Deus com essa igreja, a presença de vocês aqui. Amém. É mimo, é um mimo do Senhor. Vou mimar Deus. A Adna. E aí Deus. Trouxe vocês para cá. Vocês sabem disso, não é o carinho e a admiração que me faz falar isso. É o que a gente vê e né, a gente testemunha a respeito disso. Amém. Eu não então mereço, você não, mas merece. o Senhor... Você e o Pastor Jairo são bênçãos na minha vida, né? A gente às vezes nesse corre tremendo, a gente acaba não parando para conversar. Pastor Jairo nessa loucura toda, competente como com várias funções, família, coisa e tal. A gente quase nunca conversa, pastor. Mas eu quero aqui deixar a minha admiração, o meu respeito ao extremo, o meu carinho pelo Senhor, por essa família linda que o Senhor construiu. Filhos, netos, falo pra você sempre, eu acho lindo você com os meninos ali no meio da igreja, é a coisa mais bonita. Crechinha. Muito menina, é menino demais, é a coisa mais linda do mundo lindo, e a alegria de você. É verdade, tá cuidando de tudo isso. E tá chegando mais amor. Glória a Deus. Eita Deus! Agora a Letícia tá me dando mais um. Eita, que coisa linda, eu não sabia! Que coisa preciosa. É isso, é assim que Deus faz. Minha norinha tá gravidinha, glória a Deus, Meu você Deus, mais uma notícia maravilhosa, tá vendo? Eu tô falando, é isso, Ilma, é isso que Deus faz. Que o Senhor, né, são muitas as bênçãos e eu realmente sou muito grata. E eu também quero deixar aqui, Ilma, um registro de gratidão a essa casa. Amém, verdade. Que me acolheu, a mim, a minha família, né? E é uma casa que acolhe. Acolhe, verdade. Né? As pessoas gostam de dizer que a Adna é um lugar de... É um hospital, né? É um hospital. Eu não sei, eu tenho um pouco de resistência. O hospital me lembra as pessoas nos corredores, não sei. Mas também quando fala que é hospital é porque cura, entendeu? Cura, é verdade. Porque cura entra muita coisa. Entra enfermo e sai curado. Mas a Adna, ela me vem, viu, Pastor Jário? O senhor sabe por que eu estou lhe dizendo isso. E só o senhor vai saber também, porque eu não vou explicar pro povo de casa, não. A Adna, Pastor Jário, me dá a sensação de pertencimento. Entendeu? De pertencimento. Então, por mais que a gente queira, às vezes, bater asas para outro canto, o nosso pertencimento, a sensação de pertencimento, esse sentimento de pertencimento nos deixa justamente onde a gente está. É verdade. Né? E é bom a gente saber que nós não somos perfeitos, que nós não somos ainda o que deveríamos ser, e graças a Deus por isso. Verdade. Se nós fôssemos perfeitos, Ele Deus não... em nós dia todos os dias. E eu falo, Senhor, me mostra dias. mais alguma imperfeição, porque eu preciso que o Senhor venha ajudar aqui, que o Senhor trabalhe aqui, porque é bom esse trabalhar do Senhor. Então, meu coração é extremamente grato por essa oportunidade. Me sinto privilegiada por estar aqui. Amém. Eu louvo a Deus pela vida da Ana.
É uma pessoa que a gente conheceu logo que chegamos, nos deu muito apoio, muito amor, muito carinho. Eu acho que já bateu esse amor pelo trabalho, né? Que é a mesma área do meu esposo, de produção, Sim. essas coisas, de jornalismo. Então, assim, já foi uma coisa acolhedora, foi muito bacana. Eu quero louvar a Deus pela vida dela, pela família. Né? A família, assim que eu falo, mãe, pai, tá? Porque ela é solteira, está esperando um varão abençoado por Deus, no nome de Jesus. Se você estiver aí do outro lado aí, meu Deus. Olha, por favor, ela quer um varão bonito, abençoado, crente no Senhor Jesus. É isso aí. Tem uma coisa, tá? Quando a gente conhece Jesus, a gente fica muito exigente. Fica, Tinha uma amiga minha, ela fala assim, Ana, presta atenção, moças incríveis e solteiras. Ela dizia assim, Ana, você é muito exigente. Eu falei, cara, eu conheço Jesus, eu não posso. Ele pode me dar o melhor. Eu não posso, amados. Não posso. Conheço Jesus. A gente não se contenta. Nada menos tá do que ele. Presta atenção. Você que tá procurando uma varoa. Tem uns que falam assim, ô irmão, eu quero uma varoa. Não, uma Rebeca aqui, ó. Tá aqui uma Rebeca. Meu Deus. Fazer um merchan aqui, né, Ana? Tô vendo isso. Mas vamos orar, porque senão daqui a pouquinho meu produtor vai falar, opa, vocês vão até amanhecer? Não, brincadeira, gente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, o seu lar, sua empresa. Deus abençoe sua família. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por estar ligadinho conosco. Olha, mas pode dar um joinha aí, pode compartilhar, pode, né, Ana? Porque se inscreva no canal. Vale a pena, porque cada vez que você dá um link, mandar o link para alguém, você está contribuindo para que o evangelho chegue para mais pessoas e que mais pessoas ouça esse nosso bate-papo do Simplesmente Mulher, que chegue em mais casas. Depende também de você nos ajudar, fala, opa, tô gostando do podcast, tô gostando do Simplesmente Mulher, então vou lá, né, dá um joinha lá, faça isso que você está contribuindo para a obra do Senhor Jesus. Vamos orar, Ana? Vamos orar. Amém. Amém. Então a Ana vai estar fazendo essa oração abençoando a sua vida. Amém, Senhor. Amém, amém. Oh, Jesus amado, querido e tão precioso, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento precioso, pela presença das pessoas que estão aqui nesse estúdio. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus, dando prosperidade a essa casa, dando prosperidade ao pastor Edivaldo, para que ele possa, por meio dos meios de comunicação, levar a tua palavra, para que ela alcance outras vidas, Senhor. Os meios estão aí para isso, então dai-nos sabedoria para que a gente realmente possa conduzir tudo isso sob teu comando, sob teus cuidados. Prepara-nos para realizar essas coisas, Senhor. Pai, quero te pedir também que o Senhor abençoe, obviamente, a minha família cada vez mais. Meu Pai, minhas pedrinhas preciosas. Que oportunidade, Deus. Abençoe as minhas pedrinhas preciosas, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, né? Meu cunhado, minha cunhada, minha madrasta, essa família grande que o Senhor fez crescer, Pai, que ela prospere em tua presença. As pessoas que estão em casa, Senhor, ouvindo tudo isso, Pai amado, quem somos? Convence, Senhor, a prestar atenção nas perguntas que o Senhor faz. Pergunta, Senhor, a esses corações que necessitam de Ti, que precisam da Tua presença, Senhor. Pergunta para elas. Não é resposta, Senhor, é pergunta. É a pergunta que transforma, é a pergunta, Senhor, que nos dá consciência das coisas. A resposta, na verdade, está em nós, de tudo que a gente precisa, Senhor. Mas a pergunta precisa ser feita por Ti, porque ela traz despertar na nossa mente. Então, desperta o Teu povo, Senhor, para quem Tu és. Tira o povo da inércia, Senhor. O Senhor sabe de onde eu vim, mas o Senhor sabe aonde eu estou, Pai. O Senhor sabe o que o Senhor tem feito, os momentos que a gente tem vivido. Por tudo isso, Pai, eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Obrigada, Deus. Gratidão por esse programa. Abençoe em especial a Ilma, Senhor. Que extraordinária filha o Senhor tem. Que menina tão preciosa dos teus olhos é a Ilma, Senhor. Menina graciosa, linda, Pai. Linda é a Ilma. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso. Não é a amizade, não é o carinho,
mas são os teus olhos sobre ela, Senhor, que me fazem dizer essas coisas. Abençoa a Ilma, dai a ela vigor, Pai, dai a ela força, dai a ela alegria, Senhor. A Ilma, quando fala, Pai, encanta o nosso coração pela voz delicada, mansa, mas quando canta, quando te louva, Senhor, ruge igual uma leoa, Pai. Oh, Senhor, que essa mulher seja assim nesse programa, que a sua fala, que a sua condução, Pai, possa amolecer os corações, mas também nos dá força, sabe, nos dá vigor, para que a gente se lembre de quem nós somos em tua doce e santa presença. Muito obrigada, Jesus. Te amamos muito. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí, ó, fez eu emocionar de novo. Queridos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se Deus disser que sim, semana que vem estaremos de volta com mais um testemunho lindo e edificante. No nome do Senhor Jesus. Mas eu quero, antes de tudo, convidar você, não se esqueçam, Bíblia Viva, às 20 horas. Isso mesmo. Vai ter um bate-papo muito legal. Isso porque, né, meu digníssimo está aqui apresentando Bíblia Viva e vai trazer algo maravilhoso para você às 20 horas. Deus abençoe. Um beijo. Fique na paz do Senhor.